O psicanalista Sandro vai trazer aqui para nós hoje. Tá? Vou dar mais alguns minutinhos ainda, já tem bastante gente para entrar, nós tivemos mais de 120 pessoas inscritas aqui, que se inscreveram, ainda aparece a galera que vem aí de última hora, que acessa aí as mentorias e vão pegando o link e tudo mais. E, pessoal, vamos trazer esse tema de uma forma, assim, bastante bacana para vocês mesmo, tá? Estive conversando com o Sandro agora há pouco aqui, para a gente poder falar desses conteúdos, desses pontos de hoje, e é isso aí. Então, vamos lá, vamos trocando. Quem daqui que já está participando pela primeira vez do café? Quem daqui está pela primeira vez no café? Pessoal da T17, provavelmente. Do café é a primeira vez. A Cris, primeira vez. Ó, Tami levantou a mãozinha aqui, primeira vez. Daniele Ramos, primeira vez. Eu também, primeira vez. Ó, boa noite, sou a Roberta, também é a minha primeira vez. Legal, sejam bem-vindos aqui ao Café e Psicanálise. É mais um encontro, mais um evento da IPC, para a gente ter essa troca fantástica aqui com vocês. E para quem não conhece ainda o Café e Psicanálise, esse é um momento em que a gente traz temas e une esse tema com a psicanálise. Muitas vezes as pessoas acham assim, mas isso aqui não tem nada a ver com psicanálise, está fora dos conteúdos, tá, não sei onde, não sei o quê. Pessoal, nada a ver. A gente, muitas vezes, acaba se surpreendendo com os conteúdos que chegam para a psicanálise, com a forma como a gente lida com a psicanálise. E quando vocês tiverem esses pensamentos assim, pensem assim, por que será que eu resisto a entender esse conteúdo? Levem isso para a vida de vocês, para outros pontos também. Então, pessoal da T17, mais uma vez, que começamos agora, né? Sejam muito bem-vindos aí. Semana que vem, o pessoal da T17 tem um encontro aí comigo. E T16 também, que está chegando por aqui. O Café Psicanálise, ele já está na sua 10ª edição. Rê, quer falar alguma coisa? A Simone está por aí, da Jamaica? Tem uma pessoa da Jamaica aqui com a gente? Oh, que legal! Cadê a nossa colega da Jamaica? Ela está dando um tchauzinho. Estou aqui. Estou aqui, Renata. Estou aqui, Marcos. Que legal. Seja bem-vindo, Simone. Muito bacana. Obrigada. Joia. Então, pessoal, nós vamos dar início aqui ao Café de Psicanálise de hoje, tá? É algo, assim, impressionante quando a gente vai desenvolvendo esses encontros, batendo esse papo, né? Trazendo conteúdos e trazendo pessoas também que sempre vêm agregar alguma coisa. É muito importante que a gente, como eu comento com o pessoal, abrir a mente, assim, para poder receber as informações, para poder, de fato, degustar, olha a fase oral aparecendo, para poder degustar desses conteúdos. E quando a gente fala da comunicação também, né, a gente precisa digerir, tem algumas coisas que a gente não digere, outras a gente gostaria de expressar e não consegue expressar, a gente não sabe por quê, às vezes a palavra está na ponta da língua e não sai, e aí vem a importância da comunicação. Tá? De uma forma bem abrangente, assim, bem breve, porque eu não sou dessa área, a comunicação depende muito de quem emite e de quem recebe. Depende muito do canal, depende muito da mensagem que precisa ser passada, e a gente tem a oportunidade de estar cada vez mais interagindo com as pessoas, e a fala passa a ser um ponto importantíssimo. Por isso que, na psicanálise, nada mais justo do que trazer um tema muito bacana hoje, que é a comunicação. E eu vou pedir para o Sandro se apresentar aqui. Muitos já conhecem o Sandro, de outros eventos, de outros momentos, de outras participações, mas eu vou deixar que ele se apresente aqui e que ele possa trazer um pouquinho da sua fala e a gente vai bater um papo muito legal. Vou pedir para vocês também para que sempre mantenham os microfones desativados, tá bom? Para a gente evitar ruídos, o evento é sempre gravado aqui, mas para a gente evitar ruído e coisas assim, a gente só pede para poder deixar os microfones desativados, tá bom? E qualquer coisa que vocês tiverem, qualquer dúvida, a gente vai ter um tempinho para a gente poder bater um papo. Tá joia, pessoal? No final, a gente tem aquele famoso sorteio, que as pessoas muitas vezes adoram essas coisas assim, que a gente sorteia, né? Tem algumas pessoas que já têm, fica aquela torcida e tudo mais. Então fica aqui com a gente, para a gente poder fazer esse sorteio. Só participa do sorteio quem se inscreveu, hein, pessoal? Quem passou o nome pra gente lá. Já olha lá, Janete, já cruzando os dedinhos lá, né, Janete? Isso aí, pessoal. Então, ó, para a gente começar esse Café e Psicanálise de hoje, eu vou passar a palavra para o Sandro, para que ele possa se apresentar, para quem ainda não conhece esse grande psicanalista.
Sandro, é com você e a gente vai bater um Só, papo dar hoje. só dar as Comunicação. boas-vindas para a Esther, que está chegando hoje com a gente também. Opa, que bacana, Esther, seja bem-vinda também. Está chegando hoje. Que legal. Esther, seja bem-vinda aqui à família PC. Bom, Sandro, por favor. Aliás, boa noite especial assim, para a turma 16 e para a turma 17, que participaram de alguns eventos e tudo mais, mas ainda estão se enturmando aí. A gente gosta disso, a gente gosta de conversar, a gente gosta de trazer conteúdo, a gente gosta de trocar sempre que possível, tá? Então, sintam-se dentro dessa casa, dentro desse grupo chamado EPC, e assim, o que vocês precisarem de nós, estamos aqui para ajudar vocês em tirar dúvidas e tudo mais na transmissão da psicanálise, tá? Sejam muito bem-vindos, T16 e T17. Falar um pouquinho de mim, assim, que eu acho que é importante para contextualizar, principalmente por causa do tema específico de hoje, né? Algumas pessoas já acompanharam alguns eventos em que eu participei, algumas pessoas me acompanham em redes sociais, algumas coisas assim. Mas meu nome é Sandro Cavalotti, eu sou comunicólogo e psicanalista também. Então, eu comecei eu sou formado em comunicação social, a minha formação prévia. E é interessante sempre fazer esse paralelo, porque muitas das dúvidas novas, de alunos novos e tudo mais, eu tenho uma profissão, como é que eu faço essa migração, como é que é a psicanálise, como é que é essa coisa de ser uma formação livre e tudo mais. Então, não se atenham muito a isso de que o profissional, você já tem uma formação, você está começando uma nova formação, e a partir desse início, ela não termina mais. Você vai para sempre se formando como um psicanalista, tá? E a gente faz questão de sempre trazer isso nos eventos, esse bate-papo, nessas trocas, porque é uma dúvida muito recorrente. Estarei formado? Não. Como é que funciona, etc. A EPC traz uma estrutura para que vocês tenham uma formação básica entre Freud, Lacan e como iniciar na clínica. A partir daí, isso não para. Vocês vão estar sempre lendo, vocês vão estar sempre descobrindo, vocês vão estar sempre fazendo outros cursos. É super importante que vocês tenham isso desde o começo, porque vocês vão enfrentar no percalço de vocês esse tipo de situação em que, será que a formação é isso? Será que a formação é aquilo? Uma pessoa diz isso, uma pessoa diz aquilo. A psicanálise, ela é livre. A partir do momento que você estuda a base dela, que é Freud, em um lugar que seja ético, em um lugar que seja estruturado, em uma escola que realmente esteja preocupada em transmitir a psicanálise, está tudo ok. Vocês vão escolher em algum momento se vocês vão clinicar, se vocês vão ir para vocês professores, o que for, mas assim, relaxe. A psicanálise é cheia de nuances, ela vai trazer muitas dúvidas e ela vai tirar muitas dúvidas de vocês no percalço. Mas essa formação dessas dúvidas, elas são importantes. Por quê? Porque na psicanálise as dúvidas são ouro. Então, quando o analisando traz algo relacionado a isso para nós dentro do setting, é extremamente importante que a gente se atente para isso. E nesse processo todo, existe toda a situação da comunicação. Então, a gente pensa que a comunicação é simplesmente o ato de falar e alguém pretensamente entender. Dentro da psicanálise, a comunicação ela pega elementos bem diferentes e variados disso. A gente vai falar de uma forma generalizada, assim, porque tem várias turmas juntas. Então, tem turmas que já viram Lacan, tem turmas que já viram Freud, tem turmas que já estão mais para o finalzinho e tudo mais. Mas, basicamente, é assim, essa formação do psicanalista, ela envolve também uma formação em vocês reverem a forma de vocês se comunicar. Não apenas com o analisando de vocês, mas com vocês mesmos. Então, é assim, a partir do momento que vocês vão se conhecendo, a partir do momento que vocês estarão no setting, a partir do momento que vocês vão adquirir o conhecimento, vocês vão ter uma estrutura de, caramba, isso aconteceu, isso não aconteceu. E é muito fato isso. Alguns alunos das turmas mais antigas podem até comprovar isso depois quando a gente bater um papo, mas conforme vocês vão entendendo, conforme vocês vão lendo Freud, conforme vocês vão avançando no estudo, vocês vão começar a fazer algumas conexões que vocês não faziam antes.
Então, caramba, ele está falando isso, talvez aquilo. Isso liga muito com alguma coisa que aconteceu no meu passado, que talvez esteja ligado com o meu presente, e que talvez isso traga alguma reverberação no futuro. Então, essa estrutura comunicacional não é simplesmente no ato da fala e da recepção, é em tudo. E a psicanálise ela é muito cheia dessas nuances do tipo, não só não verbal. Então, dentro do setting, a gente vai falar de estruturas, por exemplo, em que o analisador está com o discurso dele, ele está falando, ele está em associação livre. São termos assim que vocês vão se habituando conforme o curso vai acontecendo. Mas assim, ele tem um discurso. A partir do momento do discurso dele, existe a palavra. Mas será que aquela palavra é o que aquela palavra significa para ele? Será que aquele momento da vida dele é o mesmo momento que ele estava verbalizando, falando do passado dele? E assim, do ponto de vista do analista, nós temos a nossa construção, nós temos o nosso social, nós temos todo as nossas experiências pessoais. Aquilo que ele está verbalizando, será que é o mesmo que eu estou entendendo? Então, quando a gente fala assim da estrutura de comunicação dentro da psicanálise, é muito por essas camadas que existem. Vocês vão chegar num cara chamado Lacan, que vai falar sobre estruturação de inconsciente como linguagem. E assim, em muitos momentos dá para se sentir perdido com Lacan, e é super normal. Lacan a gente aprende a vida inteira, a partir do momento que a gente é psicanalista. A gente vai estudando e vai encontrando outras formas de entender e compreender o que Lacan estava passando. Mas quando ele fala a respeito de linguagem, é muito isso. Vocês vão ouvir algumas coisas do tipo assim, o psicanalista senta e ouve isso, e o que eu estou dizendo apenas. Não. A gente está tentando interpretar uma série de nuances dentro daquela fala, dentro daquele discurso. A gente está estruturando um set e muitas vezes assim, o analisando chega para nós e ele pensa que vai resolver o problema dele na hora, ele pensa que algumas sessões as coisas estarão resolvidas, e assim, o trabalho do analista é escarafunchar o que está por trás daquelas palavras, é olhar para o que está sendo dito dentro do não dito, é olhar para aquilo que está sendo dito e perceber se aquilo que está sendo dito é realmente o que aquela pessoa quis dizer, e em muitos momentos devolver para ele. Será que era isso que você estava querendo dizer? Sabe? Será que era isso realmente que ele estava querendo passar para aquilo? E daí, quando a gente fala de analisandos, e vocês vão ver muito isso em Freud, a gente visitar a criança, a gente visitar o infantil. Então, a experiência que eu tive com 7 anos e que eu levo para a vida inteira, se eu falar dela em análise, as minhas experiências podem dizer que aquelas palavras que eu achava que eram que nunca seriam mudadas, a partir da verbalização disso, tudo pode mudar. Por quê? Porque as experiências que foram passadas a partir dali são gigantescas. São anos e anos de construção baseados nessa estrutura. Então, nós ficamos assim o tempo todo pensando, caramba, eu tenho que escutar, eu tenho que ver, eu tenho que fazer, eu tenho que isso, tenho que aquilo. Mas dentro de uma estrutura comunicacional, esse escutar ele vai muito além das palavras. Ele vai pela estruturação dessas camadas em relação ao que está sendo dito dentro do setting analítico. É legal a gente até falar um pouquinho sobre setting analítico, né, Marcos? Porque tem super importante. Você quer dar uma parte nisso, a respeito do setting? Claro, a gente vai batendo papo sobre isso, né? Você está falando da questão da estruturação, de como a gente se comunica, da importância das palavras, como eu havia comentado no começo. E, pessoal, dentro do setting analítico, a gente traz essa ideia, né, da formação do par. Vamos falar desde o começo ali, né? O par analítico, ele se forma somente depois que ocorre esse contato. Quando a gente fala daquele primeiro momento, a pessoa chegou lá no nosso consultório, ou na nossa sessão online e tudo mais, e ela começa a falar sobre muita coisa ainda ali, tá para acontecer. A comunicação entre analista e analisando, ela não está de fato formada. Já teve situações que eu participei, Sandro, que de cara, assim, a pessoa chegou e já foi trazendo todo o seu conteúdo, assim, falando e falando e falando. Ela nunca tinha participado de uma sessão comigo, na primeira vez. Já teve sessões que demorou para esse processo acontecer.
Então, o SET analítico, ele é essa formação, esse conjunto, analista, analisando espaço, troca, comunicação, fala, contato, escuta, inconsciente e inconsciente. Essa comunicação tem que existir. E o papel do analista, nesse caso, é até uma experiência legal. No começo, a gente está muito preocupado, assim, né? O que a gente vai falar? Né? Tem muita gente que se preocupa, o que eu vou falar quando o analisando estiver na minha frente? E que, na verdade, a gente precisa se preocupar bastante em escutar. Né? Escutar o que a pessoa quer dizer. Eu já fui, hoje eu tenho uma analista, já passo por ela já há um bom tempo, mas já tive análises, por exemplo, que eu entrei na sessão, a pessoa não falou nada e ficou ali e tal, e fazia algumas perguntas somente. Lá no final da sessão, ela fez uma pergunta para mim e falou assim, tá, e a gente continua na próxima sessão. Né? Eu já estava na psicanálise, então já entendi o que era esse contexto, né? Mas aquela comunicação, sabe aquela coisa que reverbera? Você sai dali da sessão e aquele negócio fica ecoando na cabeça. Por que será que ela fez essa pergunta? O que isso quer dizer? Né? Essa comunicação que tem que existir é uma comunicação interessante dentro do setting. O setting, né, principalmente para quem está chegando, o setting não é algo físico. Não é lá as quatro paredes, não é lá o celular, você olhando para a tela do celular. Não, o setting é muito mais do que isso. O setting é essa união, analista analisando, fala, escuta, comunicação, espaço, troca. Tanto que isso pode acontecer, pessoal, numa praça, pode acontecer na padaria, pode acontecer em qualquer lugar. Por que nós não fazemos, então, a psicanálise no meio da rua? Porque ali existem conteúdos, ali existem falas, existem coisas que surgem que ninguém poderia para outras pessoas, assim, né? Trago um exemplo para o pessoal. Né? Imagine que vocês estão andando ali na rua e, de repente, vocês dobram a esquina. Quando vocês dobram a esquina, vocês trombam com uma pessoa e a pessoa fala assim para vocês, conta um segredo seu para mim. Vocês contariam? Contariam, sim ou não? Difícil, né? O SET analítico também, pessoal. O SET analítico também acontece isso. Primeiro precisa haver, alguns psicanalistas, já vi isso em livro, alguns psicanalistas falam assim, precisa haver um namoro. Tem que ter um namoro, tem que ter uma certa troca, formar um vínculo, ter uma união, uma ligação, tem que rolar uma química, mas no bom sentido, tá, pessoal? Senão isso vira transferência e contra-transferência. Mas tem que rolar uma química, tem que ter um contato. Já teve situações, por exemplo, de pessoas que não foram com o meu estilo e está tudo bem. Acontece muito disso. É normal, pessoal. Assim como tem pessoas que falam assim, poxa, vi lá, você é psicanalista, queria fazer psicanálise com você, por isso te procurei. Não tem tudo isso. Essa questão da comunicação, ela, na psicanálise, ela é muito abrangente. Porque é aquela coisa, é o tete a tete, é bater, sabe? O santo bater. Tem muito disso também. Mas tem processos que vão modificando com o tempo. A fala vai modificando, a estrutura vai modificando, a comunicação vai modificando. E o setting analítico é esse lugar onde a gente vê essa dinâmica muito grande acontecendo. A comunicação entre analista e analisando também vai mudando com o tempo. Da mesma forma que o analisando, ele vai começando a se abrir, vai começando a participar mais, o analista também tem uma maneira de se comunicar com o analisando que também vai mudando com o tempo. Né? Uma análise se virar amizade, daí acabou a análise. Né? Aí é melhor seguir com a amizade, ou, enfim, cada um aí vai saber o que vai fazer nesse contexto. Mas a comunicação é muito importante, principalmente quando a gente fala dos psicanalistas mais contemporâneos, os psicanalistas mais atuais. Né? O Sandro falou muito bem sobre Lacan, né? Mas quando a gente volta 122 anos na história da psicanálise, a gente vai lá para a interpretação dos sonhos. Tinha aquela coisa mais seca, sabe? Aquela coisa ortodoxa, assim, que os psicanalistas não se comunicavam muito, assim, era aquela coisa um pouco mais fechada. Hoje nós temos uma necessidade de interação muito maior. E olha que são só 122 anos. Né? Então é uma necessidade de interação maior, uma necessidade de comunicação diferente da época de Freud. Não posso dizer que era melhor ou pior hoje em dia, ou naquela época. Aquela época era aquela época. A gente tem que entender que a sociedade era totalmente diferente, se comunicava de uma forma diferente. Tinha aquela coisa do masculino e do feminino, do homem e da mulher, coisa separada. Hoje não, hoje a gente tem uma dinâmica muito maior.
Hoje é uma interação muito maior entre as pessoas. E a comunicação, de fato, também vem nesse sentido. A gente se comunica de uma forma muito diferente de 1900, né? Então, hoje, em 2022, a comunicação dentro da psicanálise, ela passa a ser, assim, algo dinâmico, precisa dessa interação, e o setting analítico é esse espaço em que essa interação tem que acontecer, que a comunicação tem que acontecer. E aí, incluindo, né, Sandro, aquela questão da comunicação, às vezes, verbal e não verbal. A gente vai ver de tudo na psicanálise, às vezes, até no online a gente percebe isso, né? O tom de voz muda, faz careta, já tive analisando, fazendo assim para mim, já tive. Então, são experiências que a gente vai adquirindo e são formas de comunicação, assim como eu costumo dizer, né, pessoal? Tudo é passível de análise, né? E esses elementos que vão surgindo dentro da clínica é muito bacana, porque são elementos assim que com o tempo vocês vão perceber o quanto faz sentido a gente envolver a fala, a comunicação, ficar envolvido pelas palavras e sempre procurar, como o Sandro trouxe agora há pouco, o que tem além das palavras. O que as pessoas querem dizer além das palavras, né, Sandro? E nesses pontos que a gente vai trazendo, Sandro, passando a palavra aqui para você novamente, é fundamental que o setting analítico, o diálogo exista, a comunicação exista. Isso vai ser muito abrangente, principalmente aqui, quando a gente fala de um processo de formação, né? Quer dar sequência nisso, Sandro? Bora. Dentro disso do que o Marcos falou, me saltou ao ouvido uma coisa extremamente importante, assim, que me lembrou, alguns anos atrás, a minha formação em si, que para quem está chegando agora, e para quem está na metade do caminho, vamos dizer assim, vocês vão ler muito sobre Freud, vocês vão ver muita coisa sobre Freud, e assim, existem elementos da estrutura que vocês vão estudar sobre Freud, que, assim, são elementos da época dele. Eu acho que é super importante isso que o Marcos falou. Então, se vocês lerem realmente Freud, eu acho importante que todos leiam, assim, por mais complexo que possa parecer, por mais que tenham algumas coisas que podem até trazer algumas dúvidas e tudo mais, Freud era um homem da época dele, e ele era avançado para a época dele. Então, a gente está falando de 1897, 1915, e em que vocês vão ler algumas coisas como o analista não fala nada, o analista não isso, o analista não aquilo. E, assim, é importante que vocês entendam que era importante para a psicanálise na época isso. Então, pensem como uma viagem no tempo esse estudo que vocês estão fazendo. Naquela época aquilo era importante, daquela maneira, daquela forma. Só que conforme vocês vão avançando nos estudos, vocês vão começar a ver a contemporaneidade da coisa, vocês vão ver que começaram a aparecer novas necessidades de comunicação. E, assim, é muito difícil a gente dizer hoje que o analista ele não fala nada numa sessão. Ele fica 50 minutos absolutamente em silêncio, que a associação livre funciona dessa forma. O cérebro mudou nos últimos 100 anos, a neurociência avançou pra caramba, a gente tem redes sociais, a gente tem o WhatsApp que causa uma ansiedade instantânea. Então, Freud não imaginava que a gente ia estar, nesse momento, conversando entre 120 pessoas sobre a psicanálise em si, sobre a transmissão da psicanálise. Então, assim, por mais que houvesse uma evolução tecnológica, os últimos 20 anos foram um salto absurdo para a estrutura de comunicação. A comunicação dita estruturas políticas hoje em dia. Então, estar consciente disso, eu acho que é um fator preponderante e extremamente importante para o que vocês estão entendendo com a psicanálise. Mas, assim, entender a base Freud, ela é fundamental para qualquer pessoa que tenha um mínimo de interesse em psicanálise e que queira se tornar um psicanalista. Atentem-se bastante a esses fatos, ao que vocês vão ler, respeitem bastante. Em algum momento, quando a formação de vocês estiver indo por um determinado caminho, que vocês já estudaram a base e tudo mais, vocês vão começar a estruturar a clínica de vocês. Vai ser a clínica da Grace, a clínica do Roger, a clínica do André, a clínica da Thaís, a clínica da Cris, da Dinha. Vai ser a clínica de cada um de vocês, baseados numa base, que é Freud. Não dá para se falar de psicanálise sem Freud. Então, tem que estudar mesmo, tem que ver a base o tempo todo, tem que acompanhar o tempo todo. E Freud é um cara legal depois que vocês se acostumam com ele.
ele foi construindo a psicanálise no acerto e erro. Então, se vocês lerem na ordem cronológica dos estudos dele, vocês vão ver alguns livros em que ele fala, lembra que eu falei alguns livros atrás? Então, não é bem isso. É outra coisa, melhor, e assim, 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 assim. E vocês vão ver muitos outros estudiosos e profissionais fazendo isso também. Então, Lacan, por exemplo, foi um cara que pegou toda a base freudiana e deu toda uma contextualização dele, mas assim, sem fugir da base. O Winnicott fez isso, se pegar a Ferenczi, ele também fez isso, eles têm divergências entre eles, etc., mas a base é Freud, a base, a estrutura freudiana, ela é a base de tudo que a gente for falar de psicanálise. Mas, assim, é importante que vocês tenham esse interesse na história da psicanálise, vamos dizer assim, para que vocês consigam ligar esses pontos e falar, tá, nós estamos em 2022. O que é esse celularzinho em que eu vou fazer um atendimento online? A comunicação nesse aspecto ela é extremamente mais evoluída também, porque, por exemplo, eu estou em São Paulo, eu estou na zona sul de São Paulo. Montando a clínica física, eu atendo um grupo de pessoas até um determinado raio de ação da minha clínica, porque São Paulo é um caos de trânsito. Então, alguém da Zona Norte, para vir até a minha clínica aqui na Zona Sul, ele vai ter que se deslocar 2 horas. Então, se ele vem às 7 da noite, ele tem que sair às 5, ele tem que organizar todo o trabalho dele, etc. Então, o que ele faz? Ele procura um psicanalista próximo da região onde ele estará. Por quê? Porque isso é prático, isso assim, a não ser que seja uma coisa muito específica, eu quero ter sessões com esse psicanalista. Beleza, tudo em ordem. Mas assim, a gente tem que entender a realidade das coisas, não é mais andar de um lugar ao outro de forma fácil, a gente tem metrô, trânsito, ônibus, etc e tal. Então, por que eu estou falando isso? Porque, na verdade, a gente entra para o mercado online, a gente olha para o mundo online, de uma forma geral. Muita gente estava reticente com essa forma de comunicação e como a psicanálise viria a atender as demandas desse aspecto. E a pandemia acabou com todo mundo. A pandemia falou, meu amigo, vem aqui que você vai ter que fazer essa mudança agora. Você não estava preparado, você vai ter que se preparar em alguns meses, porque a demanda é enorme, o sofrimento das pessoas está gigantesco, todo mundo precisa de algum tipo de acolhimento, seja ele social ou não, e se você não for um profissional da área, você tem que se abrir para isso. Então, a pandemia escancarou como a gente deveria fazer isso no formato online. Novas formas de comunicação. Quem não se adaptou a isso, acabou tendo uma diversidade muito grande de problemas. A partir do momento que eu migrei para essa estrutura online, tem uma coisa maravilhosa que aconteceu em termos de comunicação, que é eu estar em São Paulo e entender o sofrimento de alguém no Nordeste. Assim, são coisas completamente diferentes, são mundos totalmente diferentes. A gente falar com uma pessoa em Minas Gerais, a gente fala com uma pessoa no Rio de Janeiro, a gente pensa que está todo mundo no mesmo pé, que está todo mundo no mesmo patamar. Não estamos, são sofrimentos reais, são sofrimentos individuais e completamente diferentes do que cada região vive para outra. Eu atendo pessoas na Espanha, brasileiros que estão na Espanha, atendo pessoas que estão nos Estados Unidos. Então, quando a gente fala de estruturas de comunicação, tem essas demandas de sofrimento no mundo todo hoje em dia. Então, a psicanálise ela vai passar por essas estruturas. E se a gente for falar assim de área psi de uma forma geral, existem pessoas que vão se adaptar a esse formato e existem pessoas que vão se adaptar à psicanálise, mas tem pessoas que vão se adaptar à psicologia também. E tem pessoas que precisam de uma demanda de psiquiatria também. Elas precisam ser medicadas. Então, em muitos aspectos, assim, algumas pessoas tratam como áreas rivais em alguns momentos. E elas não são, elas são complementares. Eu tenho amigos psiquiatras que trazem pacientes dele para que eles estejam na minha clínica, assim como eu mando pessoas que eu acredito que o TCC vai fazer um melhor direcionamento para elas, eu mando para um amigo meu que é psicólogo. Então, são áreas complementares. Por mais que vocês tenham uma certa insegurança relacionada a isso, e assim, é muito comum, tá? Vocês terem uma determinada insegurança por não ser formado em psicologia, etc e tal. Esqueçam, são bases totalmente diferentes e extremamente complementares. A gente pode trabalhar muito bem juntos, tá? E por que eu estou dando essa moçoroca de informações ao mesmo tempo de estruturas de tecnologia e tudo mais? Porque a comunicação entre esses pares, que podem ser de áreas psis diferentes, também demandam comunicações diferentes.
Então, são formas diferentes de você atuar no mercado de trabalho, tá? Então, trazendo uma coisa extremamente básica que vocês vão ouvir desde o começo da clínica, que é o tripé analítico. A psicanálise, ela funciona sobre o tripé, que é você estudar, fazer uma formação, ter a sua análise pessoal. É extremamente importante que vocês se habituem a isso. E a supervisão a respeito dos casos que vocês estão atendendo. Esse tripé, ele foi colocado por Freud desde, assim, da concepção básica, assim, da psicanálise. Já existe uma formação sobre isso. E por que o tripé é extremamente importante? Porque, primeiro, a sua formação é contínua, você vai ter uma ligação entre a psicologia, a comunicação, a sociologia, a filosofia, o cinema. Eu tive um caso de alguém que não conseguia se expressar na análise, e eu consegui ver que ela lia um determinado livro na prateleira dela, perguntei do livro, e a gente começou a falar a respeito daquele livro. E a partir dos conteúdos daquele livro, ela começou a trazer os conteúdos próprios. Então, assim, quando a gente fala de comunicação, é olhar o todo. A gente tem pôster, a gente tem foto, a gente tem prateleiras, a gente tem a expressão facial, a gente tem o jeito que a pessoa age, e você não consegue pegar isso numa sessão só. Você consegue pegar isso no que Lacan chamava de entrevistas iniciais, assim, não é uma entrevista só. O primeiro contato ele é importante. No primeiro contato você vai saber da pessoa, o que ela sofre, o que ela está sentindo, fazer perguntas básicas, principalmente para você perceber se você está apto a atender aquela demanda. Mas, assim, as primeiras sessões, elas determinam o ritmo de toda a análise em si. E, às vezes, o analisando vem com essa demanda de quanto tempo dura, quanto tempo não dura, dura o tempo que tiver que durar, entende? Então, não dá para a gente simplesmente colocar, vai acontecer dessa maneira e tudo mais. Por quê? Porque, mais uma vez, a gente traz a coisa da comunicação. Com uma entrevista, você consegue identificar coisas que ele está dizendo. Com 10 sessões, você já consegue ver palavras que se repetem, situações que se repetem, estrutura de como foi formado o complexo de Édipo daquela pessoa em relação aos pais. Ela vai trazer muitas coisas a respeito da infância dela, se o manejo for correto. Então, quando a gente fala de observação, quando a gente fala de clínica, a gente tem que pensar na coisa sem pressa, a gente tem que pensar em ter muita paciência. As pessoas têm atos falhos, as pessoas têm tiques. Tiques são uma coisa muito legal no mundo online. A pessoa está ali, nesse espacinho, conversando com você, e de repente, para uma determinada coisa, ela puxa alguma coisa do rosto. Ou ela dá uma risadinha involuntária. Ou, de repente, ela pisca mais do que uma vez o olho. E, assim, vocês podem falar assim, nossa, mas dá para observar isso? Dá. Com a formação direitinho, com a estrutura direitinho, com a associação livre, com a transferência feita da forma correta, vocês vão começar a observar essas coisas. Então, ela vai falar, falou de determinada coisa, e ela põe a mão na orelha. Passou a mão no cabelo. É muito interessante vocês observarem isso no dia a dia, na relação com as sessões. Só que isso traz uma demanda pessoal sua como analista também. Por isso que a gente fala do tripé. Porque, assim, se você pegar 5, 6, 7 sessões por dia com esse nível de atenção, você estará cansado. Você estará com a sua demanda própria em necessidade. Então, você vai lá e fala com o seu analista. Você coloca tudo aquilo para fora. Porque vocês vão ouvir relações infantis com os pais, e vocês vão lembrar de coisas de vocês com seus pais. Vocês vão ter abrangências de sofrimentos assim que vocês nem imaginavam, pessoas que foram colocadas em situações extremamente precárias de vida, assim, e que elas não percebem, elas acham que isso é normal. E daí você vai linkar com alguma coisa que aconteceu no seu passado. Às vezes a pessoa vai falar de uma música, um brinquedo, ou um esporte que ela gostava de fazer, e você vai lembrar que era o seu sonho. E assim, essa demanda, ela fica acumulada. A gente precisa soltar isso de alguma maneira. E quanto mais vocês comecem a análise pessoal de vocês, mais vocês já vão se entendendo nessa relação com comunicar-se com você mesmo e comunicar-se com o analista. A ideia da psicanálise é trazer uma melhoria existencial para aquela pessoa. Ela está ali para que a gente auxilie ela a se sentir melhor em termos existenciais. E a gente tem que estar bem para isso.
Porque se você estiver cansado, se você estiver com sono, se você veio da balada, se você veio e não conseguiu dormir bem, se você não está legal naquele dia, você precisa entender que talvez aquela sessão não seja tão boa quanto poderia ter sido. Então, essa dedicação, essa formação, essa estrutura, a leitura contínua, e assim, eu vou me esgotar falando da formação aqui, porque ela é realmente contínua e depende de cada um de nós para que isso aconteça da melhor forma, tá? E a construção do set analítico, ela passa exatamente por isso, e o tripé, ele se torna fundamental para que possamos suportar. A gente tem que suportar a demanda do outro, a gente tem que suportar a demanda própria, tem que suportar a demanda do analisando, a gente tem que, hoje em dia, suportar a demanda do social. Então, vocês pensam que redes sociais é brincadeira? Redes sociais não é brincadeira, não. Redes sociais é sofrimento. Redes sociais fazem parte do que alguns analistas contemporâneos falam de novas formas de sofrimento. Então, é a pessoa que está numa ansiedade extrema porque disseram durante muito tempo que aos 30 anos ela tinha que estar com a vida resolvida. Eu tinha que estar com o meu carro na garagem, casado, com filho, e não ter que trabalhar mais. Assim, e é uma perpetuação desse sofrimento que faz outras pessoas ligarem isso tudo a dinheiro e sucesso. Então, qual é a relação do sucesso dentro da psicanálise? Vai aparecer pessoas que trabalham 14, 16, 18 horas por dia e elas estão lá achando que estão em favor do chefe, entende? Então, isso vai aparecer com muita frequência. São formas novas de observar. Freud não tinha isso naquela época. A gente tem. Então, essa relação do novo sofrer, vamos dizer assim, ela é importante porque existem formas de se comunicar com isso também. Você precisa observar cada uma dessas situações de forma individual. A gente vai levar para o passado dele, claro, segundo a psicanálise, a fundamentação disso está no passado, no infantil. Entretanto, aquela pessoa ela precisa soltar aquele presente de alguma forma. Ela precisa estar na análise de alguma forma. E assim, eu tenho analisandos que têm, por exemplo, 80 sessões, e quando a gente começa a sessão online, ela senta, balança a cabeça e já entra na associação livre. Ela já sabe o que ela tem que fazer para ela se sentir bem, entende? Então, existe uma transferência quase que automática. Assim como tem analisandos que demoram muito mais tempo para entender como é que funciona isso. Tudo isso depende do manejo. Tudo isso depende de como a gente vai se comunicar dentro daquela estrutura criada dentro do set analítico. Tá? Então, quando a gente fala dessas novas formas de sofrimento e tudo mais, a gente também fala de como vocês vão atuar com isso em termos de manejo. Vocês vão encontrar... apesar todos nós temos Freud como base, em algum momento vocês vão estudar outros teóricos. E vocês vão se afeiçoar a esses teóricos. E vocês podem colocar esses teóricos na clínica de vocês. Vocês não precisam ser assim, eu sou lacaniano, eu sou winnicottiano. Vocês podem fazer isso também se vocês quiserem. Mas vocês também podem pegar elementos de várias linhas de psicanálise e construir a clínica de vocês. Por quê? Porque a demanda é individual. A demanda, o sofrimento, ele é singular. Então, observando dessa maneira, fica muito mais prático vocês entenderem como é que é a demanda daquele analisando. Porque vocês vão conversar com pessoas de 17 anos e provavelmente vocês vão conversar com pessoas de 60. E assim, cada demanda alguma coisa diferente. Cada demanda é uma construção diferente. Então, quando vocês ouvirem alguma coisa de psicanálise, não pensem que é simples, é extremamente complicado. Assim, a gente não muda a chave de uma hora para outra. A gente está analisando uma mulher de Minas Gerais com 18 anos às 13, e às 15 você está com um senhor de 60 do Amazonas, que tem demandas completamente diferentes e vivências completamente diferentes. Não é simples. É uma formação assim que demanda muita ética. Existe uma ética por trás da psicanálise fenomenal, que vocês, conforme o curso vai avançando, a gente vai falar bastante com vocês sobre isso. E assim, dentro dessa ética tem toda a estrutura da comunicação por trás. Porque cada um é cada um e cada forma de verbalizar, cada forma de olhar para aquilo é de uma forma diferente. E assim, é dedicação o tempo todo sobre isso.
Então, muita gente tem essa coisa de, quero já escolher a minha linha de atuação, quero escolher só essa linha e tudo mais. Não façam isso. Estudem, formem-se na estrutura inicial e depois vão ali galgando, entendendo as relações que vocês fazem com cada uma dessas situações e um passo de cada vez, tá? Não tenha pressa, não tenha desespero, não acho que as coisas vão se resolver de uma hora para outra, porque o discurso do analisando ele vai variar de pessoa para pessoa. E a forma que você vai direcionar dentro do seu manejo é que vai determinar para onde que deve ir isso. Manejo é uma coisa super complexa, sabe? E aí a gente entra na escuta do analista, que é a base fundamental do que a gente está falando em termos de comunicação, como é que a gente vai escutar. E essa escuta, ela abrange basicamente acolher. E assim, só que a gente fala assim, é uma palavra, é um verbo, um acolher, etc. Não é nada simples. Vocês vão ser colocados em situações que vocês não esperavam por parte do analisando. Eles vão te provocar, eles vão trazer coisas que eles não imaginavam, eles vão trazer coisas mentiras, eles vão trazer coisas que não funcionam. E a relação com que a gente faz com isso é de uma fantasia. A gente não sabe realmente se aquela pessoa está falando a verdade. Talvez seja a verdade dela, entende? Mas esse manejo relacionado à fantasia do analisando é extremamente importante. E quando a gente fala de comunicar-se, é também observar o que há por trás dessa fantasia. Então ele vai falar, mas o que está por trás disso? E a interpretação dos sonhos, ele nos traz uma série de informações que nos ajudam nesse caminho. E é fundamental que, assim, em alguns momentos vocês vão pegar a interpretação dos sonhos e falar assim, caramba, mas como é que é isso? Como é que é isso do analisando se analisar? E aí que entra a escuta do analista, quando a gente faz pequenas provocações, quando a gente faz pequenas intervenções dentro do discurso deles, entende? Porque a cura, entre aspas, que a gente traz da relação com a psicanálise é basicamente isso. Quando você entende aquilo que você mesmo está verbalizando, em uma nova perspectiva, você muda. Você transforma, você vê as coisas de um outro parâmetro, de um outro ponto de visão. Então, algo que era formado lá na infância, você com 20, 30, 40, 50 anos, você pode olhar para aquilo numa perspectiva completamente diferente. E se a gente não tiver essa estrutura de comunicação por trás, de observação, de cuidado, a gente não vai olhar para isso da maneira que deveria. Quer falar um pouquinho sobre a escuta do analista, Marcos? Beleza, Sandro. Vamos falar sobre isso, sim, é interessante. Você estava falando aqui, eu estava lembrando de alguns casos que já atendi, né? O Sandro falou, por exemplo, de momentos assim, que a gente fala alguma coisa e o analisando faz um gesto, alguma coisa nesse sentido, né? É interessante, pessoal. Dois exemplos, né? O primeiro exemplo é uma situação que eu estive num processo de análise e que o analisando estava falando dos seus conteúdos e tudo mais, já passava algum tempo comigo, contando os seus conteúdos. Quando a gente entrou em determinado tema, ele falou assim, então, eu gostaria de falar, e continuou falando, né? Só observando, né? De repente, ele fala de novo. Porque aquele determinado assunto... Percebem? Com o tempo a gente vai ganhando esse feeling, assim, esse olhar diferente que vai surgindo dentro do processo de análise. Até num encontro uma vez, uma pessoa perguntou assim, Marcos, como é que você capta essas coisas? Eu não sei. Prática, é dia a dia, é vivência, você está conectado ali com o que o analisando está comunicando e o que ele não está comunicando, né? E, às vezes, a gente, na psicanálise, a gente vai pensar assim, né? O que o analisando está querendo dizer? Né? Só que, em muitos processos, pessoal, a gente tem que perguntar o seguinte, o que ele não está querendo dizer? É aí que está o ponto que nós precisamos observar na análise. O que o analisando não está querendo dizer? O que ele não está querendo falar? O que ele não está querendo ouvir dele mesmo? Esse ponto que também nos chama a atenção. O que ele não quer falar? Eu tenho uma supervisionanda e
que ela chegou um dia e ela falou assim, Marcos, ela atende crianças e adolescentes. Atende adultos, mas ela é mais da área de crianças e adolescentes. Ela falou assim, Marcos, a cara de triste, né? Marcos, minha analisanda parou de trazer os conteúdos. Eu falei, como assim ela parou de trazer os conteúdos? Ela falou assim, eu não sei, eu estava na sessão. Aí, de repente, ela veio para uma sessão, ela não falou mais nada. Falou mais nada? Falou, nada, ela só enrola a sessão toda. E aí, o que vocês fazem? Ela falou assim, a gente brinca. Né? Adolescente, criança, a gente brinca. Brinca do quê? Ela falou assim, brinca de xadrez. Ela falou assim, eu acho que a sua analisando, ela não deixou de trazer os conteúdos. Ela continua trazendo seus conteúdos. Eu falei assim, mas como assim? Vocês não jogam xadrez? Eu falei, joga. Assim, quando vocês jogam xadrez, qual é a peça que ela mais gosta? Ela falou assim, a torre. Já saquei. Falei, você está percebendo a resistência? Um muro, a torre, algo grande na frente de vocês. E ela falou assim, é interessante que ela não gosta do cavalo. Tá? Ela não gosta do cavalo. E você fala para mim que ela não está trazendo conteúdos. Né? O que será que representa o cavalo, né, no xadrez para ela? Representa o pai. E aí, a gente estava conversando e ela falou assim, mas faz sentido isso que você está falando, porque ela está reclamando demais do pai. Assim, então ela está te dando abertura. Ela está falando para você. Só teve um momento que ela travou. Ela não conseguiu mais falar, mas ela está apontando para você. Ela tem uma torre, ela tem uma muralha, ela tem uma resistência muito grande em falar desse pai. Daí eu perguntei assim para ela, e sobre a rainha? Ela falou assim, ela não fala sobre a rainha, ela não comenta nada, ela nem gosta da rainha. Percebem, pessoal? A dinâmica, como vai surgindo dentro do set analítico, como é interessante. Aí a minha supervisionanda, né? Aí ela falou assim, só que tem uma questão, né? Eu gosto do cavalo. Eu falei assim, não goste. Aí ela falou assim, como não goste? Eu falei, você precisa quebrar a resistência com a sua analisanda. A sua analisanda não gosta do cavalo. Então, por aquele instante, não goste do cavalo, só para ver o que ela fala. E é interessantíssimo, pessoal, que esse movimento começa a acontecer e a comunicação começa a surgir. As coisas começam a surgir quando a gente cria essa abertura. O Sandro falou do tripé psicanalítico, nós temos o tripé da prática psicanalítica. Um dos termos é a transferência, que a gente já falou aqui, né? Não entramos no assunto transferência, mas falamos da transferência. Outro termo do tripé da prática psicanalítica é a interpretação, aquilo que a gente está interpretando de todo aquele conteúdo que está surgindo. E o terceiro ponto que entra justamente nessas duas questões que eu trouxe para vocês, nesses dois exemplos, da garganta e do jogo de xadrez, que é a resistência. Então nós temos três elementos de comunicação muito importantes que formam a prática psicanalítica. A transferência, que é uma comunicação extrema do analisando em relação ao analista, uma transmissão de seus conteúdos, seja da forma que for, para o analista. Nós temos a resistência, que é uma forma também de se comunicar. Não gosto disso, não gosto daquilo, não gosto do analista, não gosto de vir para a sessão. Eu já tive várias vezes analisando, falando assim, Marcos, olha, hoje quase eu não venho. Eu tive uma analisando uma vez que ela assim, a sessão dela era de segunda-feira, então ela lembrou no sábado, lembrou no domingo, lembrou na segunda de manhã, a sessão dela era às 2h, chegou às 2h, ela esqueceu, ela lembrou às 3 quando ela me mandou uma mensagem. Assim, Marcos, esqueci da sessão. Eu falei, acontece, é normal. É a forma de comunicação que nós temos. Às vezes nós vamos resistir a algumas coisas. E a interpretação em si, pessoal, como que a gente está interpretando essa transferência, essa resistência, por isso que se forma o tripé da prática psicanalítica, e é uma comunicação tremenda, assim como existe uma comunicação tremenda entre a primeira tópica e a segunda tópica, entre o inconsciente, pré-consciente e consciente, e de ego e superego, que estão constantemente se comunicando. Como o Sandro apontou aqui, né, o que será que os sonhos querem nos comunicar? O que será que os sonhos de vocês comunicam? O que será que os sonhos trazem? Como é que nós vamos nos comunicar com os sonhos dos nossos analisandos? Isso também é interessante a gente entender.
Como é que a nossa interpretação dos sonhos pode fazer sentido para o analisando? Uma dica eu deixo para vocês. Quando ela é discutida, quando a interpretação é discutida com o analisando. Quando isso é debatido com ele. Já tive vários exemplos de pessoas mandarem mensagem e falarem assim, Marcos, interpreta esse sonho para mim. Né? Parece aquele livrinho de banca. Né? Mas não é assim, pessoal. Interpretar sonho é com o analisando, é uma conversa, onde vocês vão chegando com o analisando num contexto do que está acontecendo ali. O que aquele sonho quer dizer? Muitos analisandos, às vezes, vão falar assim, nossa, não tem nada a ver. Calma. Dê-se o direito da dúvida. E aí entra mais uma dica sobre comunicação, a dúvida. Pessoal, psicanalista não lida com certezas, nós lidamos com dúvidas. Com momentos em que nós vamos, assim, pegar essa certeza e colocar uma interrogação no final. E às vezes perguntar, será mesmo? Não é coisa da linha da neurose obsessiva, não é isso. Mas é um questionar no sentido da gente entender o que nós estamos comunicando a nós mesmos. O que nós queremos dizer para nós mesmos quando nós comunicamos alguma coisa. Quando a gente observa alguém, por exemplo, o que aquela pessoa está comunicando. Passem a observar mais alguns conteúdos e vocês vão perceber que as pessoas se comunicam de forma totalmente diferente. O Sandro trouxe esse exemplo e o trabalho online nos dá essa oportunidade de perceber que a cultura das pessoas influencia muito na forma como elas comunicam dentro do set e como elas sofrem. Faz toda a diferença o modo de sofrer, a maneira de trazer o seu conteúdo, a maneira de expressar o sofrimento. Assim como há uma forma diferente de expressar o próprio amor. Então é legal a gente adentrar a parte de como as pessoas se comunicam. O que elas estão nos passando, o que elas estão nos comunicando quando elas falam de determinado conteúdo, de determinada questão. O que elas querem dizer com aquilo. O que será que elas querem nos mostrar? Mas nós vamos atrás do que elas mostram? Não. Nós vamos atrás do que elas não mostram. É aí que está o segredo. É aí que está aquela coisa que apimenta a investigação psicanalítica. Aquilo que as pessoas não mostram, aquilo que elas têm, de certa forma, um certo receio de mostrar. Um receio de falar sobre. Eu já tive situações assim, e vocês vão perceber isso num momento ou outro. Às vezes a gente está no set analítico, e o que acontece, pessoal? A gente fala uma coisa para o analisando, e o analisando, ele parece que ele escutou, mas ele não escutou. Aquilo passa. Aí a gente deixa cozinhar o feijão um pouquinho, e aí a gente comunica de novo. Quando a gente comunica de novo, a gente percebe que aquele conteúdo passa, e está tudo bem. Outras sessões vão passando, e a gente vai comunicando, e o analisando vai ouvindo, e parece que nada aconteceu na vida do analisando, até que chega um dia que ele fala assim para vocês, olha, eu estava pensando, não sabe o que eu descobri. Eu descobri que eu assim, e ele começa a contar exatamente aquilo que você falou há 10 sessões. E é interessante essa comunicação do nosso inconsciente, do nosso consciente, do nosso ego, do nosso superego, do nosso id. Como que, pararam para pensar, por que será que a gente resiste a determinadas coisas? Por que será que a gente resiste a determinados conteúdos? Por que será que tem coisas que a gente não escuta? Por que será que tem coisas que a gente não observa? Que a gente não quer escutar? Por que será que a gente resiste? Existe uma determinada comunicação. E a psicanálise, pessoal, ela é tão abrangente, o Sandro conhece muito mais essa área do que eu, ela é tão abrangente que chegou num ponto que ela começou a ser trazida para a sociedade, né, Sandro? Como forma de entender o desejo das pessoas. Conhece uma área, só um instantinho, Gustavo, a gente já passa já, tá bom? Conhece uma área chamada relações públicas? Ali tem uma pitadinha de psicanálise. Ali tem um pontinho da psicanálise. Conhece uma área chamada propaganda e marketing? Ali tem um pontinho da psicanálise. Nos anos de 1930, houve todo esse processo de envolvimento da psicanálise com essa área, porque as pessoas começaram a entender que os desejos existiam. E as pessoas eram movimentadas pelo desejo. E nós desejamos aquilo que nos falta, os platônicos mais ainda. Né?
desejamos aquilo que nos falta, falta-nos movimento. E eles começaram a perceber que toda aquela história de Freud sobre os desejos fazia muito sentido. Porque conforme eles aguçavam esse desejo, as pessoas sentiam mais necessidade de compra, mais necessidade de vínculo, mais necessidade de estar conectado e interagindo. Se vocês adentrarem na internet hoje, pesquisa lá assim, livro de Freud. Beleza, faz uma pesquisa e fecha. Momentos depois, entra de novo na internet e vocês vão ver o que vai acontecer. Vocês vão ver uma enxurrada de livros sendo jogado para a tela de vocês. Por quê? Porque eles estão captando seus desejos. E a psicanálise, ela traz esse processo de comunicação. Comunicar os seus desejos. Comunicar aquilo que falta para você. Ela fala para você, ó, bota isso aqui para você, ó. E ela fica alertando na sua tela. E é uma construção muito interessante que a gente precisa entender o processo psicanalítico desde Freud, para poder entender como é que a sociedade de hoje está lidando com a falta, está lidando com essa necessidade do falar. A necessidade do falar está muito grande hoje, mas as pessoas não estão sabendo como falar. Elas não estão sabendo como expressar um conteúdo. É aí que está a questão. Por isso que o que o Sandro trouxe é muito importante. O Instagram, por exemplo, se tornou uma forma de expressar o sofrer. Seja da forma que for, mas se expressa o sofrer. Se você adentrar o Instagram de alguém, começar a acompanhar algum usuário ali, algum perfil, você começa a identificar alguns pontos daquela pessoa. Seja de sofrimento, seja o que for. Né? Então, a psicanálise em si, ela tem sido muito mais abrangente, especialmente quando a gente fala dessa questão da interação, dessa questão da internet, né, Sandro? O Sandro, ele conhece muito mais essa área do que eu, e, com certeza, a comunicação que nós trazemos, né, essa linha de pensamento entre psicanálise e comunicação, ela é muito importante de ser entendida. Não é isso aí, Sandro? É isso aí. Gustavo, a gente já abre para as questões já, rapidinho, tá? Só para a gente... É rápido mesmo. O que o Marcos está colocando é de extrema importância, assim, em termos de comunicação em si e a relação da comunicação com a psicanálise. Por exemplo, ele falou dos anúncios que a gente recebe a partir de uma pesquisa. Então, você vai no Google e, assim, isso aqui é captação de dados tempo integral. Então, tudo que vocês fazem, tudo que vocês deixam de fazer, de certa forma, o Google está sabendo. O Google e outras empresas e tudo mais. Existe uma URLzinha do Google que eles fornecem o que eles, entre aspas, sabem de você. Então, eles vão falar que tipo de coisa vocês acessam, quais os tipos de interesse vocês têm, qual procura vocês costumam fazer, os interesses de estrutura de parceiros. O Google ele te fornece isso para dizer assim, tá aqui o que a gente sabe de vocês, mas não, eles sabem muito mais coisa. Se vocês tiverem interesse em saber, depois eu coloco o linkzinho lá. É uma URL, se vocês tiverem o Gmail, o Google vai te dar um relatório, assim, isso aqui é o que nós sabemos basicamente sobre você. É assustador para algumas pessoas, tá? Já vou adiantando. Para algumas pessoas pode não ser nada, para algumas pessoas é meio assustador. Por que a gente está falando sobre isso? Porque o Marcos também trouxe um caso muito legal do xadrez. E por que a gente está fazendo esse contraponto entre Freud e sobre a contemporaneidade na relação com a comunicação? É exatamente por causa dessa situação. Vocês vão ler bastante e tem que ler Freud, eu não vou parar de repetir isso, Freud é a base, vocês vão entender muito do futuro, compreendendo esse passado relacionado a Freud, tá? Ele foi realmente extraordinário e visionário no que ele fez. Mas, por exemplo, ele deu o exemplo do jogo de xadrez, e é fantástico o que ele falou, porque vocês vão encontrar cada vez mais nisso com os jovens. Tem jovens que não querem mais conversar, eles não querem verbalizar, eles querem fazer... Eles perguntam se não dá para fazer análise por texto? Sabe? Vocês vão ter que saber como manejar isso, porque é um jovem em sofrimento, e a forma que ele tem é de escrever. Só que a psicanálise não funciona por texto. Então... Como é que vocês vão manejar essa relação com esse jovem para trazê-lo para o vídeo? Para trazer num ponto onde ele consiga fazer isso? Eu gosto muito dessa relação infantil, porque, se pensar bem, o exemplo que o Marcos deu do xadrez é infantil.
É assim, a gente está falando de Winnicott, a gente está falando de Melanie Klein, quando eles falam assim, através dos desenhos que o analisando de 6 anos, 7 anos, 8 anos vai fazer, a gente vai interpretar. É exatamente a mesma coisa do jogo de xadrez que o Marcos deu exemplo. Eu tinha um analisando que ficou o tempo todo não trazendo nenhum conteúdo, não trazendo nenhum conteúdo, não trazendo nenhum conteúdo, e um dia ele me perguntou assim, que tipo de música você gosta? Uma pergunta simples. E daí eu falei, caramba, tem alguma coisa aí, vamos ver o que a gente faz. E eu falei, olha, eu gosto de uma variedade de coisas, eu gosto de muita coisa. Não, mas fala uma coisa que você gosta. Aí eu falei uma banda, ele já devolveu, e assim, a partir daquela conversa, eu percebi que ele tinha um espectro assim, de informações musicais gigantescas. E as sessões vieram a partir dessa relação. Ele começou a trazer letras de música. Gosto muito de uma banda que tem uma letra assim, tal. E daí você vai tentando pegar o que ele quer dizer a partir daquela letra de música. Entende? Não é mais sentar no divã e fale. Entende? É isso, mas é de uma forma completamente diferente. Sabe? Através de como você vai interpretar esse conteúdo, de como ele vai trazer, que são ferramentas diferentes, a ida e a volta, você vai ter que se abrir para esse novo, você vai ter que se abrir para essas novas formas de comunicação, que existem há um tempão, mas agora elas estão sendo revistas e sendo colocadas de outras maneiras. E é extremamente importante que a gente observe dessa maneira, sabe? E quando a gente fala de redes sociais, por exemplo, a gente tem todo um sofrimento relacionado a isso, em termos de comparações, em termos de responsabilidade, em termos de como a gente vai ficar nessa relação específica com como cada uma dessas pessoas vai se comunicar. E a rede social, a internet, de uma forma geral, ela traz um nível de ansiedade que a gente não está esperando. Assim, é uma maneira diferente, com um manejo diferente, uma estrutura diferente. A gente não está mais falando de depressão como se fosse uma coisa trivial. Depressão é uma doença real. Depressão é uma situação complexa. Depressão é algo muito relacional. E assim, dependendo do que for, você vai ter que estruturar isso junto com o psiquiatra, medicalização e tudo mais. Mas essa observação de como as pessoas estão se comunicando com o sofrimento pessoal, ela é extremamente importante. E se abrir para esse novo, se abrir para essa nova maneira de olhar para essas realidades, é o que vai fazer um grande diferencial em termos de manejo, em termos de atendimento e de construção do setting analítico. Então, quando a gente está falando dessa relação da psicanálise com a comunicação, o Marcos falou da publicidade, que é uma coisa que eu acompanhei durante décadas até. Quem trouxe o começo disso para cá foi o sobrinho do Freud, chamado Edward Bernays. Ele viu que na psicanálise tinha muita dessa relação com o desejo, e ele pensou, talvez eu possa produtizar isso. E levou para os Estados Unidos, e hoje boa parte da estrutura da saúde mental nos Estados Unidos, ela existe exatamente por causa desse cara que viu na psicanálise algo vendável. Se eu posso observar o desejo de alguém, se eu posso estar no set analítico com o desejo de alguém, talvez eu possa fazê-lo consumir alguma coisa. Talvez eu possa fazê-lo comprar alguma coisa. E tem um documentário que eu sempre falo, em tudo quanto eu ando, está no YouTube, está chamado O Século do Ego. Eles são 4 partes e, assim, explica totalmente como isso aconteceu. É um documentário da BBC, está legendado, bonitinho lá e tudo mais. Mas é muito legal observar como a psicanálise e a comunicação elas são extremamente ligadas e intrinsecamente ligadas. Quanto mais você se abrir para isso, é melhor. E tem pessoas que vão aparecer na clínica de vocês falando assim, talvez eu não saiba me comunicar com meu marido, talvez eu não saiba me comunicar com meu filho, talvez eu não saiba me comunicar comigo mesmo, o que eu quero? É uma pergunta extremamente, muito assim, comum. Eu não sei o que eu quero. Às vezes a pessoa vem no set e fala, minha vida é essa, minha vida está acontecendo e não sei o que, não sei o que. Se você fala alguma coisa do tipo assim, mas o que você quer? Às vezes a pessoa não tem a menor resposta para isso, ela não tem a menor ideia do que ela realmente quer. O que ela quer é o que o desejo do outro quer, é o que foi formatado nessa relação. Então, psicanálise e comunicação intrinsecamente ligadas, tá? Em níveis, em camadas diferentes. Assim, mas não tem uma fórmula mágica. Não existe uma fórmula mágica. A construção de cada clínica é de vocês.
Vocês vão usar o material que vocês têm, as ferramentas que você fez, tem, os interesses que vocês desenvolvem, da forma que vocês quiserem para isso. Tá? Quer abrir um pouquinho, Marcos, para a gente conversar um pouco com eles? Vamos lá. Porque eu estou vendo a hora, só por isso. Senão eu fico falando até a noite toda. Vamos lá. Eu acho que o Gustavo tinha levantado a mão antes. Sim. Né? A gente passa, deixa eu ver como está a fila aqui. A gente passa para o Gustavo, depois o Kiss, a Ellen, o André e a Cris. Vamos nessa sequência aqui. Vamos lá. Joia? Boa noite, professor Marcos, professor Sandro, tudo bem? Muito Boa obrigado noite. pela oportunidade de participar aqui com vocês. Antes do Marcos estava falando nessa fala dele, eu estava prestando atenção numa coisa que o senhor professor Sandro estava colocando a respeito da resistência, porque, pelo menos da minha parte, eu acho que o mais difícil de você procurar saber como se comunicar melhor tem a ver com essa questão da resistência. Por exemplo, o senhor estava falando da questão do set analítico. Né? Então, por exemplo, se você está ali dentro do set analítico, de que forma você pode procurar fazer para se sentir mais à vontade, reconhecendo que naquele exato momento o seu analisando está te transmitindo resistência de que não quer falar sobre algum assunto e que isso já é um indicativo para você de que se ele não quer falar, porque você sabe que tem coisa recalcada ali e ele está pagando para você. Você está entendendo? E você tem que dar resultado para esse cara. Então, assim, eu estou partilhando aqui uma dificuldade minha, por quê? Porque, claro, essa questão de comunicação, a gente precisa se comunicar na internet, as redes sociais, tudo isso está a teu favor. Mas eu não estou falando com relação à internet, às redes sociais, onde tem muita gente, não é com relação a isso. É com relação a cada pessoa que aqui está dentro dessa sala, que um dia, sem dúvida alguma, vai estar dentro do seu set analítico, percebe? E talvez, desde hoje, já esteja pensando, poxa, como é que eu vou lidar com essa quebra de resistência? Percebe? O que eu posso fazer para lidar, por exemplo, com uma situação se eu percebi que o meu analisando, igual o professor Marcos falou, a pessoa pisca um olho, coloca a mão assim, assado, mexe a boca assim e tal. Sim, com certeza. Naturalmente as pessoas fazem isso, mas como é que eu faço para saber se isso é ou não um movimento de resistência? Porque cada pessoa lida de uma forma diferente com a resistência. Percebe? Por exemplo, se o professor Sandro, com todo respeito e carinho, é um senhor. Então, se ele coloca a mão na cabeça assim, vai ser diferente se o Simões colocar a mão na cabeça e fazer assim. Pode não ser a mesma coisa. E aí, eu vou ficar ansioso se eu perceber que ele fez movimento, eu não sei. Aí você não pode travar com o teu analisando ali, ele está te pagando para você dar resultado para ele, você está me entendendo? Eu estou rindo, não é de deboche, não. É porque eu faço terapia, entende, há mais de 10 anos, entende? Quando eu percebo que um psicólogo não está conseguindo fazer com que eu consiga acessar o que eu quero dizer, eu tenho uma dificuldade tremenda. Aí, para não ficar aquela coisa assim, tal, eu pego e ponho outro. Entende? Então, assim, eu quis até desabafar isso nesse momento aqui com vocês, para tentar saber de que forma, por meio da psicanálise, né, a gente pode, de alguma forma, saber, poxa, mas sentir isso, travou. Entende? Sem estragar a coisa. Entende o que eu quero dizer? Eu estou falando da sessão de análise. Estou falando da sessão com cada pessoa ali com o seu analisando ali com inúmeras situações, com sofrimento, sem sofrimento. É claro que se a pessoa está buscando um tratamento com viés psicanalítico, é porque tem sofrimento. Não existe ser humano que não tem sofrimento.
Entende? É utópico você viver sem admitir isso. Entende? Não é vergonha para ninguém não assumir isso, percebe? Sim. Então, assim, Uhum. obrigado. Gustavo, a resistência ela vai surgir das mais diversas formas, das Sim, sim. mais diversas maneiras. A resistência ela pode surgir na fala Sim. do analisando. Quando ele chega na sessão, por exemplo, e ele começa a contar uma história, aí ele vem na outra sessão e ele conta a mesma história, aí ele vem na próxima e ele conta a mesma história. E sempre que você faz uma pergunta diferente, ele volta para a mesma história. E ele conta a mesma história por diversas sessões. Então, a resistência, assim como nós falamos que cada psicanalista aqui vai formar a sua forma de psicanalizar, cada analisando tem a sua forma de resistir. E como é que a gente lida com isso, Gustavo? A gente vai encontrando uma forma de adentrar a história em si. Eu já tive analisando, por exemplo, que no começo a pessoa ficava olhando para mim, eu ficava olhando para ela. Ela olhava para mim, eu olhava para ela. Então vão ter situações que nós vamos ter que quebrar esse gelo, quebrar essa resistência. O professor, mas, por exemplo, é igual o senhor está falando. O senhor ficava olhando para a pessoa ficava olhando para o senhor. Mas sim. O que o senhor pensava nesse momento? O senhor deixava correr ou o senhor intervia? Nada, não pensava nada, deixava correr. Quando eu percebia alguma coisa, aí eu adentrava no falo, eu fazia alguma pergunta, quando eu percebia um movimento, quando eu percebia um modo de olhar, aí eu ia percebendo como adentrar a essa resistência. Se eu ficar ali angustiado, nossa, por que será que essa pessoa está quieta? O que será que ela vai perguntar? E agora, o que será que ela está pensando? Será que eu devo perguntar para ela? Não, será que aquilo ali que ela está pensando é uma coisa... Sabe, é exatamente isso. Esse processo que nós trazemos, muitas vezes nós temos que entender se não é uma ansiedade nossa de lidar com aquele analisando, aí a gente leva para a nossa análise. A orientação é intervir ou deixar correr? Orientação, você diz orientação para o analisando? Não, estou perguntando para você, professor. A orientação, dentro do set analítico, durante a sessão, a orientação na psicanálise, ela é uma resistência do analista. A psicanálise vai dizer. A orientação é deixar a situação... por exemplo, o senhor olhou para o paciente e o paciente olhou para você. Aí fica aquela troca de olhares. É claro que isso não é robótico. Não existe, não é nada robotizado isso. Muito pelo contrário. Percebe? Mas, claro, nós temos as nossas próprias ansiedades e questões, mas pelo menos eu percebo que dentro do setting tem que se esvaziar disso aí. Sim, exatamente. Então, você tem que deixar o paciente o analisando até que você se sinta seguro para intervir, ou você... Porque eu já escutei o senhor falando no ano passado, num dos eventos da EPC que esteve aqui, e o senhor falou que o paciente chegou numa hora que nem ele mesmo sabia que estava falando. Sim, e acontece bastante. Você relatou uma situação dessas ou foi outra pessoa? Foi assim, tem muitas situações assim, Gustavo. Eu não vou trazer como forma de orientação, eu não estou aqui para orientar. Eu estou aqui para que a gente possa debater o que seria a psicanálise de fato. E o contexto que nós trazemos aqui é o seguinte, né? Vai depender muito de como aquele analisando está resistindo. Vai depender do que está acontecendo. Mas mais importante do que entender a resistência do analisando é entender se não é uma resistência sua. Uma resistência que possa estar aparecendo através de uma ansiedade, através de um receio do que falar, alguma coisa nesse sentido, né? Então, a resistência ela faz parte do processo de psicanálise, até mesmo em alguns momentos sendo entendida como um processo de transferência. Então, uma resistência é uma transferência, uma forma de transferência, mas nem toda transferência é uma resistência. E o resistir do analisando nos diz muito. Quando o analisando ele está quieto na sua frente, ele não fala nada, deixa ele. De repente ele está precisando daquele momento, daquela situação. De repente ele está tão pensativo nele mesmo que enquanto você está pensando, nossa, o que ele está pensando, ele está lá do outro lado pensando assim, nossa, o que o Gustavo está pensando?
E tá os dois ali tentando se comunicar. Gustavo, entenda que é o seguinte, a resistência ela vai existir. Nós, psicanalistas, nós temos que lidar com as nossas resistências para que elas não interfiram na resistência do analisando. Muitas vezes, até Lacan trazia isso, a maior resistência é do próprio analista. De muitas vezes não conseguir lidar com determinados processos. Aí cabe ao próprio analista se perceber, se entender naquela situação. Certo? Beleza. Show de bola, Gustavo. Vamos lá, pessoal. Eu vou passar agora... Acho que é a Ellen. É, Ellen, né? Só vamos ser Oi. breve, pessoal. Por Sim, favor. breve. Vou só fazer uma pergunta. Boa noite a todos. Só uma pergunta a respeito da parte que foi falada dos textos. Como eu sou do tempo das cartas, dos diários, enfim, desse tempo, eu pensei assim o seguinte, né? Não que... Acho assim, que esse momento, né, como eu venho para cá para estudar a psicanálise e tivemos esse período agora pandêmico, enfim, a gente tem muitas questões, um cenário, né, e tem um desaprender de várias coisas desse próprio cenário, mas tem também de uma época em que eu me noto aqui, escrevia mais, que tinha tanto a prática do diário quanto das cartas mesmo, cartas de amor para entregar, tinha muito esse hábito, mas na análise a gente sabe que tem que falar. Só que a gente está estudando aqui, então, como acho que vem um turbilhão de coisas na nossa mente, às vezes, talvez o texto possa vir, a conversa, como as letras de música, né, que foram faladas aqui, o xadrez, enfim, que eu entendo isso tudo como um texto, né, uma forma de comunicação, textos diversos, né, como tem também os emoticons, que tem os emojis, que já são uma versão mais moderna dos emoticons, já tem os que dançam, né, esses bichinhos dançantes, e aí tudo isso, né, são textos, só que é uma pergunta, mas também uma colocação minha. Não é válido como parte do processo, naquele momento que a gente também nem está sabendo o nosso papel um pouco de analista, de analisando, de estudante, enfim, de tantas coisas, a gente lidando com pessoas de todo o Brasil, aqui, até do mundo, né, aqui na EPC, e aí fiquei pensando assim, até para gerar uma provocação, né, interessante, porque se a gente vai insistir, por exemplo, com textos, né, já aconteceu comigo de precisar recorrer a um texto, depois eu pensei assim, não quero mais o texto, porque eu vou confiar no que o inconsciente vai trazer, né, que a gente faz uns planejamentos, aí, sem querer, na hora parece que, né, eu tenho certeza que eu vou falar disso, termina a sessão e não chega aquele assunto, enfim. Eu penso que tudo serve como provocação e como texto. Aí ficou mais um debate do que uma pergunta. Não, mas eu acho que é fundamental isso que você falou, Ellen, na verdade. Porque a gente está conversando aqui. Não sei em qual turma que você está, mas não sei se você chegou em Lacan, alguma coisa assim, mas você vai se identificar um pouquinho com isso aí. Tá? Vai te incomodar bastante, na verdade. E o incômodo bom, tá? Mas eu acho que você, na verdade, já está começando a formatar uma maneira de lidar com isso. Essa estrutura de textos e isso e aquilo. E cada um de nós vai observar isso dentro do set analítico da melhor maneira. Então, depende... O que o Gustavo comentou tinha uma coisa que até que eu acho importante a gente falar, que é o tempo de cada um. Cada um tem seu tempo, cada analisando tem a sua maneira de lidar e de trazer as coisas. Parte do nosso manejo é ajudá-lo a encontrar esse tempo. Tá? Então, quando você fala alguma coisa do tipo assim, tem analisandos que vêm e já falam um monte de coisa. E às vezes não tem nada ali no que ele falou, não tem absolutamente nada. Ele quis simplesmente trazer um monte de coisa. Tem analisandos que vêm assim, a minha semana foi assim, tal. Começo, meio e fim. E em algum momento da análise, com o seu manejo, ele vai perceber que a melhor maneira é ele não organizar nenhum tipo de texto. É de ele sentar, respirar fundo e começar a falar alguma coisa. E assim, isso acontece, mas depende do tempo dele, depende do manejo seu como analista, mas depende do tempo dele. E é uma escrita isso. É um texto também, de certa forma, corrido até, mas assim, quanto menos planejamento dentro da sessão, mais conteúdos podem vir, sabe? Menos resistências teremos na relação com isso. Mas depende de dois fatores. Depende dos conteúdos do analisando e depende do manejo do analista.
Eu concordo 100% com você, quando vem, assim, quando você fala, eu vou soltar, você tem ali um tempo dentro da sessão para ir desmembrando isso junto com o analista. É a maneira mais sadia de fazer, mas cada um de nós tem um tempo para que isso aconteça. Por isso que a gente fala de paciência na sessão, por isso que a gente fala que não tem tempo definido, por isso que a gente fala de responsabilidades em relação a isso, de não projetar alguma coisa para analisando se sair já de uma hora para outra, durante tanto tempo vai acontecer isso e tal. Não. Explica desde o começo. Na primeira sessão, fala, olha, a psicanálise funciona assim, 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 assim. Demandas são essas. As sessões são dessa forma, tal. Para ele entender se ele não quer simplesmente testar aquilo, ou se ele perceber que aquilo não é o que ele tem interesse. E daí é uma resistência ou não dele, a gente não tem como saber. Mas assim, para você fica tudo mais explicado como é que funcionaria. Mas o tempo é de cada um. Mas muito legal o que você trouxe. Legal mesmo. Acho que essa é a formatação. Sim, muito bacana. Pessoal, só para a gente atualizar a fila aqui, agora tem o André, a Cris Jacobsen, o Mauro, e aí nós vamos para a última pessoa aqui da nossa fila, vai ser o Kiss, tá bom? Então vamos lá. O André agora, por favor, André. Eu acho que o Kiss não estava na frente, não? Mas Acho senão eu posso falar. Não, tudo bem. Tá. Pode seguir, André. Então tá bom. Bom, primeiramente, é um prazer sempre ouvir os professores, eu aprendo muito. Muito obrigado. E eu não tenho uma pergunta, eu gostaria, na verdade, de compartilhar uma percepção que eu tive com a fala de vocês. Eu acho que a comunicação, ela é o processo de alfabetização para a psicanálise. Por que eu estou dizendo isso? O indivíduo alfabetizado ou não alfabetizado, ele vive, né? Ele sobrevive, ele se interconecta com o seu meio. Mas a alfabetização faz toda a diferença. Quando a gente passa a se tornar alfabetizado com os conhecimentos psicanalíticos, a gente consegue entrar, por exemplo, em um museu e observar uma tela, e pela tela nós termos a capacidade de ler talvez a alma do artista. Da mesma forma que se você observar uma banda, por exemplo, a banda britânica Iron Maiden, se você observá-la em palco e perceber a forma de comportamento corporal deles, e a música, obviamente, a letra, e, por exemplo, comparar com o pianista João Carlos Martins. Então, são duas formas de expressão corporal e a musicalidade que nos traz muito do indivíduo, daquilo que ele tem para dizer. Então, faz toda a diferença quando nós somos alfabetizados, e esse é o processo. Hoje, por exemplo, eu estou aprendendo as consoantes, então, muito em breve, eu vou começar a juntar as palavras e começar a ler, e talvez nesse sentido, até, Gustavo, a pergunta que você fez no início, como fazer a leitura, como saber se um gesto, um movimento faria sentido, se a gente seguir por esse conceito, eu acho que o professor Marcos e o professor Sandro, eles, além de serem alfabetizados, já estão falando latim, francês e inglês. Então, eu acho que esse é o processo, né, que é o processo comum do aprendizado, a gente vai sempre progredindo, e eu agradeço muito pela oportunidade. Em breve eu estarei formando as palavras. Muito bacana, André. Muito legal a sua fala. Obrigado. Muito obrigado, cara. O caminho é esse aí. A gente já esteve nesse lugar onde vocês estão e, assim, a jornada é sensacional. Vai com paciência aí. Tem que ter bastante paciência, calma. E uma vez, até já comentei isso, mas vale a pena comentar de novo. Uma vez eu perguntei para um psicanalista, né, qual seria, assim, a dica que ele poderia dar. Ele disse assim, não desista. Então, é um caminhar muito interessante, que vai ter momentos que vai dar vontade de jogar tudo para cima, sair correndo, mas, assim, a gente precisa ter uma paciência, precisa ter uma calma, precisa, muitas vezes, pegar aqueles conteúdos e analisar com calma mesmo, não ter pressa. A psicanálise não pode ter pressa para trazer as coisas, porque cada sessão é surpreendente. Uma sessão, o analisando está feliz da vida, na outra sessão ele está ali fuzilando todo mundo. Então, é muito dinâmico. E nesse dinamismo que existe na psicanálise, nós precisamos cada vez mais estarmos ali conectados com o que ele quer demonstrar e o que ele não quer demonstrar.
E esse alfabetizar que você traz é um alfabetizar que, posso dizer pelo Sandro, pela Renata, que está aqui, pelo Fabrício também, que está nos acompanhando, né? Que é um alfabetizar que a gente vai sempre se manter. É um aprendizado constante. Todo dia a gente aprende uma coisa nova. Todo analisando traz alguma coisa nova e a gente tem ideias novas, percepções novas. E a psicanálise é isso, cara. A psicanálise é uma construção constante. Muito legal. Obrigado por compartilhar. A Cris, por favor. Bom, boa noite novamente. Eu queria trazer um fato aqui, narrar um fato, vou tentar ser bem breve, e se não for pertinente aqui, a gente pode conversar disso num outro momento, tá? Mas eu acho que veio bem assim de encontro ao que o professor Marcos e o professor Sandro falaram, né? Eu fiz psicanálise durante 10 anos, há muito tempo atrás, né? Durante 10 anos, depois fiquei bem. Depois eu fiz, durante 3 anos, depois de uma pausa, fiz 3 anos a cognitiva, né? E agora, pensando em fazer o curso, eu voltei para a minha psicanalista anterior para conversar com ela, o que ela achava, etc. e tal, e se ela poderia fazer a análise com ela, né? E, nós, na verdade, nesse meio tempo, nós voltamos a nos falar, e eventualmente, tal, né? Pela pandemia, pelo próprio Facebook, que uniu as pessoas, né? E, para minha surpresa, ela me disse que ela não poderia ser a minha analista, porque eu era muito especial para ela e ela gostava de mim como se eu fosse uma filha, né? Então, aquilo me deixou muito feliz, porque, inclusive, minha mãe é falecida e ela tem o mesmo nome da minha mãe, né? Então, primeiro uma pergunta, isso é uma contra-transferência, certo? Tá. Segunda pergunta, a minha intenção, e o que o Sandro fez eu baixar um pouquinho a bola, seria trabalhar com crianças e adolescentes, mas ele pediu para guardar um pouquinho, para a gente ver como a gente se sai aí nesse manejo até o final do curso, que as coisas poderiam mudar um pouquinho, né? Mas eu tenho uma comunicação muito fácil com crianças, sempre tive, né? Eu tenho uma filha de 17 anos que também ela faz terapia, né? Mas eu sou um imã, assim, para todas as amigas dela, minha casa está sempre cheia de adolescentes e tal. E juntando esses fatos aí da contra-transferência da minha ex-analista, eu acho que eu corro um risco muito grande de incorrer na mesma questão dessa contra-transferência, né? Porque eu me apego demais. Então, fica aí uma pergunta no ar, né? Se eventualmente eu deveria repensar isso ou não, por conta dessa minha comunicação facilitada e por eu ter essa paixão por crianças e essa facilidade com adolescentes. Ah, Cris, não falas isso. Ó, eu vou tentar te responder da melhor forma, dando um exemplo, tá? Eu sou apaixonado por cultura pop. Eu gosto de desenho animado, eu gosto de livro, eu gosto de quadrinho, eu gosto de videogame, eu adoro cultura pop, de uma forma geral. E eu tenho um direcionamento muito específico para crianças e adolescentes. Eu adoro também a clínica infantil, vamos dizer assim. E assim, tenta ir no seu percurso normal, na sua jornada normal, assim, e não coloque impeditivos, porque pode ser uma resistência sua dentro da nossa própria da nossa própria reunião hoje aqui, da nossa conversa hoje. Tá. Então, se pergunte por que você está levantando essa questão. Eu acho que é a melhor maneira de você fazer isso, porque você já trouxe o assunto da contra-transferência. Então, acho que a melhor resposta para isso é você se perguntar por que você pensou isso. Tá. A psicanálise, ela vai por esse caminho. E é importante que você, às vezes, traga essas dúvidas, nem que seja para se certificar de que você quer esse caminho. Entende? E é normal. É muito legal isso. A gente estava falando, acho que foi o Gustavo, falou alguma coisa de que todo ser humano sofre, todo ser humano tem algum sofrimento. E isso é real. Todos nós sofremos de alguma forma. Só que tem pessoas que lidam bem com esse sofrimento. E elas, mesmo assim, querem fazer análise. Então, elas não vêm com um sofrer. Elas vêm com uma dúvida sobre o que é aquilo. Como é que a análise pode melhorar a relação dela com ela mesma, por exemplo. Então, são relações que você vai fazendo conforme o trajeto analítico vai ser desenvolvido, a jornada analítica vai ser desenvolvida. Então, como psicanalista e como um dos psicanalistas da IPC, eu devo uma pergunta para você. Por que você sentiu isso? E você não fez a pergunta para você mesmo.
Porque cutucou bastante aí essa questão da contra-transferência. Isso é ótimo, na verdade, Cris. Na verdade, isso é muito bom. Tá ótimo. Exatamente. Essas provocações que surgem assim são muito importantes, Cris. E você se colocar nesse lugar de dúvida que você se coloca também é fundamental, porque é o seu desenvolvimento. É aquilo que você está planejando para você dentro desse percurso psicanalítico. Então, você perceber que pode haver uma contra-transferência, que pode haver um conteúdo seu, isso é muito bacana, para que você possa trabalhar isso também. Bom, Tá ótimo, muito legal. Tá bom. Muito obrigada. Pessoal, seguindo aqui, até mesmo por conta do horário, como eu tinha comentado, tem o Mauro e o Kiss. Vou pedir desculpas para que a gente não estenda muito, tá bom? Então, vamos aqui na linha, só o Mauro e o Kiss, daí a gente vai aqui pelo sorteio. Tem mais coisas que a gente quer conversar com vocês ainda, tá bom? Então, Mauro, por favor. Oi, gente. Boa noite, professores. Eu gostei muito da fala do André, quando ele fala da questão da alfabetização, que essa tem sido, para mim, a pior, digamos assim, reaprendizado que eu estou tendo dentro da psicanálise. Como vocês sabem, eu venho do aconselhamento pastoral. E as minhas dúvidas são recorrentes, né, Marquinhos? Né, professor? Minhas dúvidas são recorrentes. A ponto de eu não fazer... Eu parei com toda a clínica pastoral. Já anunciei que não faço mais. Por quê? Porque quando a gente chega no setting analítico, o que a gente faz? A gente tem uma base de aconselhamento que é a base doutrinária da igreja, que é aquilo que a igreja já estabeleceu como certo e errado. O problema é que a igreja não está preocupada em querer saber o que a pessoa tem como certo ou como errado. Então, ela, em vez de aliviar a dor, ela alimenta o sofrimento. Então, graças a Deus, pelos meus estudos, eu tenho conseguido enxergar isso e parei com o aconselhamento pastoral. Então, hoje, quando eu recebo alguma pessoa para aconselhar fora do aconselhamento pastoral, eu tenho, Marco, tentado exercitar esse silêncio de olhar e ser olhado, apesar que a minha ansiedade não me deixa. Como o Andrezinho falou, existe o Iron Maiden e existe o Beethoven. Eu gosto dos dois, mas tem hora que Iron Maiden e Beethoven são iguais, são bem ansiosos, né? O que eu tenho feito para me ajudar, gente, é o seguinte. Vocês sabem que eu sou professor de inglês. Eu ganho a vida dando aula online, fazendo tradução. Para alguns alunos, para alguns analisandos que eram meus alunos, que não são mais, eu tenho tentado tomar cuidado com isso, eu tenho passado tradução de músicas em inglês. Eu peço para eles passarem para o português e do português para o inglês. Depois eu faço esse exercício de novo com uma retradução. E vem algo completamente diferente. Eu estou conseguindo enxergar certas, digamos assim, passagens do inconsciente para o papel, e depois eu faço a grande pergunta que o professor Fabrício sempre fala nos vídeos, né? Você está se escutando? Você está vendo o que você escreveu aqui? Olha, eu estou com uma cópia sua aqui e uma aqui. Olha só. Por que isso? Tem sido para mim uma experiência fantástica, tá certo? Eu tenho amado isso. Me perdoem o radicalismo, por favor, isso é pessoal, isso é o Mauro. Mas eu acho que as outras abordagens terapêuticas cada vez mais têm sido aspirina, e a psicanálise realmente tem sido o que vai dar conta daquela pessoa. Tá? Eu fiz seminário, eu fiz um mestrado em teologia e sociologia lá nos Estados Unidos, tive muita aula de psicologia pastoral, e todas elas querem abordar a pessoa de hoje para depois, de hoje para agora. Se você está aqui, é porque você chegou aqui, então daqui a gente vai. Foi difícil desconstruir isso, mas eu estou conseguindo. O que me leva a afirmar a vocês que isso sou eu, tá? Abordagem comportamental, humanismo de Rogers, assim, é muita aspirina. Vai tirar a tua dor de cabeça, mas ela amanhã vai estar de volta. Bom, obrigado, desculpa, parei aqui. Legal, Mauro, muito obrigado. Esse tipo de comunicação também é importante, né? A gente poder trazer as nossas percepções, os nossos pontos de vista. Isso é legal, Mauro, muito bacana. E a música, ela traz muito disso, né? Ela consegue traduzir muita coisa que às vezes a gente não consegue falar, e não é à toa que muitos músicos trazem isso como uma sublimação, né? A música, a arte em si é uma forma de sublimar.
Então, aquele conteúdo que as pessoas não conseguem expressar de fato, elas conseguem expressar através da música. Muitos compositores passam por esse processo, desde Beethoven até Iron Maiden e o que for. Né? Então, legal, Mauro, muito obrigado pela sua participação aqui hoje. Eu vou passar agora para o Kiss, para que a gente possa dar andamento nesse café de Opa. hoje. Boa noite, tudo bem, gente? Boa noite, Kiss. Só os comentários em relação a alguns tópicos que foram falados, né? No caso da fala, né, do paciente, tem a questão da expressão corporal, como foi falado, né? O uso do divã, no caso, não tiraria um pouco essa questão da expressão corporal, de você estar ali olho a olho com o paciente, ver assim, não diminuiria a comunicação, já que ele está deitado e, de certa forma, está mais relaxado? Esse é um pensamento que eu tenho em relação ao uso do divã. Outra questão é em relação às primeiras sessões, se haveria uma vantagem em tentar conquistar o paciente, entrar num acordo com ele inicial, para ele ter uma comunicação com você e depois você conseguir fazer pequenas intervenções e ele ir avaliando o que ele está falando, né? No caso. E a outra questão seria em relação ao Instagram, que eu tenho uma mania de olhar os Instagrams dos outros e as postagens, principalmente em relação à música, o trecho da música que a pessoa escolhe. Aí eu fico vendo assim, qual é a característica daquela pessoa naqueles momentos, né? Por exemplo, você vê, lógico, uma pessoa que é mais melancólica, uma pessoa que terminou um namoro, tem saudade de alguém, então ela acaba escolhendo certo trecho de música, e você vai pegando dicas, né? Tem uns que você abre que são 500 fotos do rosto da pessoa, assim, você olha assim, porra, por que essa pessoa tem 500 fotos iguaizinho do rosto dela? Aí você já vai pegando, assim, eu acho legal fazer isso, porque você vai vendo características diferentes. Era isso que eu tinha para comentar. Pô, é legal que você reparar dessa maneira no Instagram, mas vamos lá por partes. Divã, é importante, dependendo da clínica que você for fazer, ele tem vantagens e tem desvantagens. A desvantagem que você citou, ela é interessante, mas ela tem uma vantagem do analisando se sentir 100% no ambiente dele e a associação livre flui de uma outra maneira. Porque quando você convida ele para ir para o divã, ele já está num outro momento da análise. Então não é assim, ele vai na primeira sessão e fala, cadeira ou divã? Não. O analista convida o analisando para ir para o divã. Porque dentro do manejo, o analista está vendo que com o divã, ele já vai para uma associação livre, para um discurso mais de acordo com o necessário dentro do set. Então, tem perdas, tem ganhos, mas o divã, ele tem uma função específica dentro do momento de cada um dos analisandos. Tá? Primeiras sessões. Esse acordo com o analisando, você pode fazer. Se a sua clínica permitir isso, você pode falar alguma coisa do tipo, como é que vai, como é que não vai, como é que você acha que deve ser. Depende muito de como você for atender, sabe? Mas, assim, mantendo as regras específicas. A associação livre, ela é fundamental. A busca da transferência, ela é fundamental. Você pode ter a sua clínica mais baseada nessa estrutura freudiana do que a gente entende como premissas fundamentais. Então, mas assim, um acerto, uma maneira de falar, etc e tal, um momento, etc, mostra mais sobre você e sobre sua preocupação do que sobre o seu analisando. Então, você talvez tenha que se perguntar por que eu estou preocupado se ele vai ou não falar alguma coisa. Acho que é mais por esse caminho, sabe? Instagram, relação com o narcisismo. A gente vai falar sobre narcisismo pra caramba, vocês vão ouvir falar sobre muito narcisismo, a parte boa do narcisismo, o momento narcísico que estamos nas redes sociais, que é, assim, o momento dentro da humanidade extremamente complicado e que traz sofrimento. Então, quando você fala, estou observando letras, o que talvez aquela pessoa está dizendo com aquela música e tudo mais, é você. A gente nunca vai imaginar o que aquela pessoa realmente está querendo trazer. Às vezes é simplesmente uma música que ela achou bonita. Dentro do setting não funciona assim. Dentro do setting, se ela falar alguma coisa da música, provavelmente tem alguma coisa a ver com o que ela está sentindo, o que ela gostaria de falar. Mas na rede social
talvez eu chame a atenção de alguém com isso, talvez alguém vai me reparar se eu colocar essa música. Então, like não é afeto. Essa relação a gente sempre vai fazer com essas novas formas de sofrimento e redes sociais. Mas, assim, estruturas narcísicas, a gente vai falar bastante sobre isso no curso. É fundamental, não só no curso, mas nos encontros que nós teremos. Respondi? Beleza, valeu. E, ó, acompanhe agora as redes sociais, porque acho que vai cair uma frase lá num post escrito assim, like não é afeto. Muito bacana, e é verdade, Sandro, faz todo sentido isso, like realmente não é, e as pessoas acabam confundindo. E que isso, aproveitando essa deixa que o Sandro trouxe aqui sobre a associação livre, hoje nós temos até uma discussão no meio contemporâneo da psicanálise, porque existe uma forma de você trazer essa comunicação para a pessoa do que seria falar no set analítico. Se você, por exemplo, trouxer para a pessoa assim, olha, aqui é um lugar que você tem que falar, você está impondo algo para ela. Então, há uma diferença muito grande quando você fala assim para ela, aqui é um espaço onde você pode se expressar da forma que você quiser. Parece que eu estou falando a mesma coisa, mas ela tem um sentido diferente, em que você dá a liberdade para a pessoa se expressar, ou você fala assim para ela, a associação livre é você falar aqui dentro do set. Então, depende muito de como a gente está comunicando isso para a pessoa. Pode ser de uma forma em que demonstra nossa própria resistência ao comunicar algo, ou pode ser algo que você deixa de forma muito aberta para o analisando. Por isso que nós precisamos observar até mesmo como nós estamos nos expressando. Mas é uma discussão muito interessante essa, sobre como comunicar a associação livre. Para a gente só, acho que finalizar, eu queria fazer uma pequena vírgula da fala do Marcos também, e linkar com uma coisa que foi falado antes. A importância do silêncio. Em algum momento, nós vamos... As turmas mais velhas já ouviram a gente falar bastante disso, mas o silêncio tem uma importância dentro da clínica psicanalítica. Então, um exemplo bem simples às vezes você está em silêncio, ouvindo aquela pessoa, escutando ela, acolhendo aquela pessoa da melhor forma, e você, como analista, percebe que tem algo vindo. Espera. Porque se você interrompe aquele raciocínio dela, aquilo pode não vir. Então, e vocês vão ver muito isso em clínica, conforme vocês vão avançando. Você vai sentir aquele ímpeto de perguntar, de perguntar, de perguntar. Daqui a pouco ela fala exatamente aquilo que você ia perguntar. Entende? Dá esse tempo, tenha essa paciência, porque você pode, com a sua interrupção, com a sua ansiedade, cortar uma linha de raciocínio dentro de uma estrutura inconsciente dela. Então, um passo de cada vez, respira fundo, espera o tempo da pessoa. E assim, é muito comum, dentro do começo da clínica, a gente tentar antecipar isso. Deixa, porque ela vai falar. Se for importante, o manejo for direcionado para isso, ela vai falar. Exatamente. Sandro, vou passar a palavra para você, a gente dá andamento aqui. Vamos embora, então. Eu vou compartilhar minha tela super rápido com vocês, depois a gente vai para o sorteio, tá? Eu estou num projeto, eu estou desenvolvendo um projeto, é hora do merchan, tá? Desenvolvi um projeto de financiamento coletivo para o lançamento de um livro focado no meu podcast. Eu não sei se algumas pessoas daqui ouvem o meu podcast, mas talvez algumas pessoas ouçam ou não, mas eu percebo que ele agradou um número interessante assim, de pessoas. Então eu decidi transformar os 25 episódios mais ouvidos de 2021 num livro. E não serão simplesmente transcrições desses episódios. Eu vou incluir texto, feedback de usuários, algumas coisas que eu adequei durante o processo de construção dessa ideia, tá? Então, eu só vou apresentar para vocês, é super rápido. E daí a gente vai para o sorteio. Vocês estão me vendo? Estão vendo a minha tela, quer dizer? Não. Ainda não apareceu, Sandro. Não? Deve aparecer. Agora abriu. Agora abriu? Agora sim. Agora sim. Isso é uma ferramenta chamada Catarse. Eu não sei se vocês já usaram. Ela serve para quê? Para que as pessoas possam financiar, através de recompensas, um projeto. Então,
O Marcos vai colocar, o Marcos ou o Fabrício vão colocar o link depois para vocês olharem com calma. O livro é isso que eu falei, é transformar os 25 episódios de 2021 mais ouvidos em um livro, uma estrutura de um livro baseado nos conteúdos do podcast. Então, nesse link vocês vão ver que eu estou descrevendo o projeto, eu estou escrevendo como é que ele funciona, que tamanho vai ter o livro, que cores vai ter, quais são os capítulos envolvidos nele. Tem tudo dentro desse link, tá? Por que esse projeto é importante, quem sou eu, como trazer essa ideia para o papel. E assim, o Catarse ele funciona basicamente na compra de recompensas. E para apoiar esse projeto, a partir de R$20 vocês já conseguem apoiar. Então, por R$20, por exemplo, na recompensa de R$20, vocês vão ter acesso ao livro numa versão digital em PDF. Tá? Mas, se vocês quiserem apoiar a produção livro física, são R$49. Vai um livro, vai um marcador, vai uma dedicatória e vai o nome como apoiador. Então, tem uma área dentro do livro em que vai constar o seu nome como um apoiador desse projeto, tá? Caso você queira apoiar com um valor um pouco mais alto, de R$89, vão 2 livros, mais marcadores, mais uma dedicatória e o nome como apoiador. Caso você queira dar o livro para alguma pessoa que tenha interesse ou não, tá? Mas o mais interessante do que a gente está falando hoje é uma proposta para a recompensa de investimento de R$120. Vai um livro, vai uma dedicatória, marcador, o nome como apoiador, e eu estou desenvolvendo um curso introdutório sobre psicanálise e comunicação junto com a EPC. Então, tem um número limitado, a gente está limitando para 50 pessoas, tá? A participação dentro disso. Deixa eu migrar aqui para o PowerPoint só para a gente... Eita. Oi, Sandro. Você vai para a apresentação? É isso? Isso, eu não estou me confundindo aqui. Mais um. Apresentação. Ou aqui no rodapé. Embaixo. Apresentação de slides, desculpa. Isso. Mac PC, desculpa, pessoal. Esse é o livro, é uma edição especial, como eu estava falando para vocês. R$20, vocês contribuem com uma versão digital, ganham uma versão digital do livro. R$89, vocês ganham 2 livros numa versão física deles. E com R$120, vocês, além do livro físico, vocês participam com um curso introdutório junto com a EPC, ele é exclusivo, tá? O que abrangeria esse curso? A estrutura básica dele, a gente vai falar sobre por que psicanálise e comunicação, o que é a psicanálise, como ela interage com comunicação, quais as relações com linguagem, semiótica, metalinguagem, comunicação não verbal, não violenta, sentidos variados das palavras, a gente falou um pouquinho disso hoje, qual é a importância da subliminariedade dentro disso, falar de simbolismos, a importância do silêncio, paciência, a gente deu uma pequena introdução também, qual a importância de metáforas e simbolização dentro disso, como é que essa estrutura de redes sociais hoje atua para a psicanálise, como é que a mídia utiliza essa forma de comunicação dentro do que a gente está chamando de novas formas de sofrimento, qual a importância da cultura, do entretenimento, da música para o setting analítico, como é que a empatia é diferente da simpatia e como cada uma delas é utilizada dentro da psicanálise, como seriam formas de acolhimento, análise de discurso e, principalmente, assim, observar tudo e como as mudanças do falar e do escutar na mitigação do sofrimento, tá? Então, é um curso bem abrangente, ele terá 3 horas, a gente está falando de 50 vagas, tem um certificado de participação da EPC, tá? E, se eu não me engano, a ferramenta do Catarse lá, ele organiza os pagamentos em até 6 vezes através do cartão de crédito, tá? Então, basicamente era isso. Todas as recompensas incluem o nome impresso como apoiador e vai um agradecimento individual e marcadores apenas para a compra do livro físico. Então, quem contribui com os R$20 para o PDF não tem como ir nada escrito, tá? Lembrando que o meu podcast é gratuito, quem quiser conhecer um pouco dos conteúdos é só colocar nos principais agregadores aí, psicanálise e comunicação. E dá para ver quais os capítulos do livro dentro daquele link que o Marcos passou no chat.
Então, era isso. Meu muito obrigado por hoje, meu merchan está feito. Por mim, a gente falaria sobre essas coisas de psicanálise, de comunicação durante horas. E quem tiver interesse em me apoiar nisso, eu estou aí e ficarei muito feliz. Quem puder compartilhar e tudo mais também. E acho que era isso. Acho que Legal, e pessoal? Oi. Pessoal, a EPC abraçou esse projeto do Sandro, que é um projeto muito interessante. O Sandro traz todo esse conteúdo, o Sandro traz todo esse material que ele foi desenvolvendo ao longo do tempo, e agora ele está transformando numa obra. E quando a gente fala desse processo de transmissão da psicanálise, quando a gente começa a aparecer também de alguma forma, não de uma forma narcisista, tá? Mas aparecer de uma forma assim, a se comunicar também, a fazer parte desse meio psicanalítico, isso acaba trazendo para a gente um grande desenvolvimento. Hoje, quando a gente fala da internet, a gente fala também dessa questão de como a gente vai se projetar, como é que a gente vai fazer parte desse meio no mundo online, no virtual. E esse projeto do Sandro é uma grande oportunidade de a gente começar a se desenvolver. Então, a EPC abraçou esse projeto de certa forma, por quê? Porque nós acreditamos que esse projeto do Sandro tem muito a contribuir. E como o nosso intuito é transmitir a psicanálise, essa é uma das maneiras também que nós temos de trazer para vocês o que seria a psicanálise em si. Bom, então, assim como nós estamos abraçando, nós convidamos vocês também para que participem de alguma forma. E outra, participar desse curso do Sandro sobre comunicação também é fundamental. Com o tempo, quem está começando agora vai começar a perceber a importância de se comunicar, e quem já está nesse percurso, quem já está com a gente há um bom tempo, como a Olga, como o André e vários outros que estão aqui, vocês vão perceber que a comunicação em si, ela é importantíssima. Tá bom, pessoal? Então, nós trouxemos o Sandro hoje para falar sobre comunicação e para falar também desse projeto, que é um projeto muito bacana. Por isso que a gente convida vocês a estarem acessando o site que nós deixamos aqui no chat e que vocês possam também fazer parte desse projeto, porque, sem dúvida alguma, quanto mais a gente participa, mais a gente tem aí um desenvolvimento na psicanálise. Como eu digo para vocês, tudo é passível de análise, e nós precisamos analisar esse nosso movimento também, como é que a gente vai se projetar. Através de obras, de livros, essa é uma das maneiras de criar um tema que as pessoas procuram muito na internet, autoridade. Tá? Então participem, pessoal, conversem com o Sandro, acessem o site para que vocês possam também estar contribuindo de alguma forma. Tá bom? Vamos para o nosso sorteio de hoje, pessoal. Vamos ver quem vai ser a pessoa que vai ganhar a caneca. Vamos lá, cruzando os dedinhos, rufando os tambores. Vamos lá, eu vou fazendo o sorteio aqui. A gente pegou o nome das pessoas que mandaram, aliás, que se inscreveram, né? Então a gente forma uma lista, dessa lista nós enviamos para um site em que faz o sorteio online, tá? Então, já temos aqui preparado para fazer o sorteio. Eu vou jogar aqui na tela o nome da pessoa que ganhar, tá bom? Vamos lá, pessoal. Vamos lá, cruzando os dedinhos aí. Vamos lá, vamos ver quem é a pessoa ganhadora. Opa, já tem o nome aqui. Já tem o nome. Vamos lá. Vocês acham que vocês ganharam? E aí? Expectativa? Só para fazer vontade para vocês. Pessoal, sacanagem, né? Mas, olha lá, a Renata já tem algumas pessoas que já tem aqui. Legal, pessoal. Vou jogar aqui na tela. Vamos ver quem foi a pessoa ganhadora. Olha as expectativas aqui. Vamos lá. Passando o nome da pessoa, vai aparecer aqui para vocês. 1, 2, 3, aparecendo aqui. O nome da pessoa ganhadora é a Ângela Maria Dória. A Ângela estava aqui com a gente agora há pouco, né? Eu não sei se ela está aqui com a gente ainda. Se ela estiver, a Ângela fala com a gente. Deixa eu ver aqui o nome das pessoas. Acho que ela já saiu, mas ela esteve aqui com a gente, que o nome dela apareceu aqui na tela também, tá? A gente vai entrar em contato com a Ângela, a gente vai pegar todos os dados para ela. Se alguém conhecer a Ângela, pode dar um toque para ela. Ângela, você ganhou a caneca, entre em contato com o Marcos, entre em contato com Já vou avisar ela agora. Oh, legal, a Renata já vai avisar. Pessoal, este foi o Café e Psicanálise de hoje. Foi uma grande honra estar com vocês aqui, foi uma grande honra poder
participar desses momentos com vocês. E hoje nós estivemos aqui com a presença do grande psicanalista Sandro, que eu tenho a honra de estar acompanhando nessa trajetória também, e poder compartilhar com vocês um pouquinho do que seria essa questão do comunicar, né? Essa questão do falar. Eu falo pra caramba, e a comunicação é muito importante quando a gente fala de psicanálise. Que vocês tenham aí, tenham tido um momento de aprendizado, um momento de troca, um momento que possa ter, de alguma maneira, contribuído com esse percurso de vocês. Porque é isso que a IPC quer, que vocês possam se desenvolver, que vocês possam crescer no meio psicanalítico. O pessoal da T17 que está chegando aí, sejam mais uma vez agraciados e bem-vindos ao Café de Psicanálise. Nós temos vários outros exemplos, e trazendo para vocês, o Sandro também já é o meu convidado para a próxima versão do YouTube, que vai ter agora no final do mês. Tá? Então, o Sandro vai estar comigo, a gente vai discutir um tema bacana aqui, para que a gente possa trazer um conteúdo sobre comunicação. Talvez até, Sandro, a gente possa falar alguma das coisas aí que tem no curso que você está desenvolvendo. Pode puxar um tema legal aí. Então, fiquem atentos, no final do mês, lá no YouTube, o Sandro vai estar comigo. A gente vai falar sobre psicanálise e algum conteúdo aí desse curso que o Sandro vai estar elaborando, tá bom? Pessoal, muito obrigado, foi uma grande honra estar aqui com vocês, foi um prazer imenso, nós vamos nos encontrar em breve. Sandro, por favor. Muito obrigado a todos, obrigado Renato, obrigado Marcos, obrigado Fabrício, obrigado turma toda, obrigado turma AT13, quem tiver aí, segunda-feira a gente tem aula. E muito bem-vinda a T16 e a T17. A IPC é isso, a IPC quer estar próximo de vocês, a gente traz conteúdos que a gente entende que são relevantes. Esse curso eu estou fazendo com o maior carinho, com a maior atenção do mundo, é algo exclusivo da IPC, então pensem nisso com carinho, pensem nessa estrutura oferecida nesse tipo de bate-papo, porque a troca é extremamente rica, tá? E se precisarem de nós, vocês sabem onde nos encontrar, tá bom? Mas obrigado demais por terem participado. Legal, pessoal. Muito obrigado. E nos vemos em breve. Tchau, tchau, Boa noite, tchau. pessoal. Boa noite, professor. Boa noite. Boa noite.